Olá, Karen. Luiz já chegou, já vou chamar. Ah, agora Oi, sim. Dani. Tava aqui já desesperado. Não, não ia fazer uma live com você sem te ver. Pois é, eu falei, como é que a gente vai conseguir chegar mais junto sem se ver, por favor, já tá tão longe. Ah, então pronto. Bem-vindo, Luiz. Eu, Ai, vou- obrigado, viu? eu vou contando um pouquinho sobre o café para o pessoal ir chegando, tá? Tá bom, Daqui a pouquinho a gente tá bom. começa. Então, bem-vindas e bem-vindos, quem está chegando. A gente estava fazendo um teste antes e eu não estava conseguindo ver o Luiz, eu estava muito frustrada. Agora, você quer mexer um pouquinho a sua câmera? Ótimo, maravilha. Olá, Felipe, Banda Mel. A gente está começando aqui um café com produtores da Simcultura. É um evento que a gente realiza desde 2016, de forma totalmente independente. Surgiu um pouco do desejo de partilhar dúvidas, práticas, modos de fazer com agentes da cadeia da produção cultural. E quando a gente diz cadeia, é no sentido mais amplo mesmo, nosso desejo é compartilhar esse espaço com pessoas que são tanto da cena, né, os artistas que vão ao palco, como os artistas que não vão ao palco, e os muitos e as muitas agentes que estão nos bastidores completamente, né? Então, não somente da produção, como eu e Luiz somos representantes, Luiz também vai para a cena, né? Eu sou produtora, 101%, eu brinco, né? 101% produtora. Luiz consegue fazer essa transição, né, de maneira ímpar, exemplar, nenhum conflito, pelo menos para quem está vendo de fora aqui, ele vai contar um pouquinho para a gente. Mas a gente teve, ao longo desses 4 anos de Café com Produtores, a contribuição de várias pessoas, como jornalistas, críticas, pessoas do patrimônio, né, que vêm também de outras linguagens. Para a gente é sempre muito importante ampliar esse debate para além da cena. Então, daí o nosso interesse de contemplar inúmeras perspectivas. Nesse começo de ano, a gente tinha já um plano de seguir com uma certa frequência, uma certa sequência de encontros. A gente realizava mais ou menos a cada 2 meses um café com produtores aqui no estúdio, aqui na CIM, onde eu estou agora. Mas, por conta da pandemia, a gente entendeu que os encontros presenciais não seriam mais possíveis e achamos cada vez mais que seriam inviáveis de ser programados, né? Por conta da nossa situação sanitária ainda ser bastante delicada aqui. E a gente decidiu, então, no aniversário de 4 anos, convidar o Gé Oliveira, do Coletivo Negro, para celebrar com a gente o nosso primeiro café live, né? Era uma primeira experiência aqui nessa modalidade online. E a gente teve como resultado uma resposta muito positiva, tanto no diz respeito à interação, quanto ao número de pessoas que a gente efetivamente consegue alcançar. Nos nossos cafés aqui, tinha o jardim, tinha as comidinhas, tinha a presença, são coisas Tem uma caneca insubstituíveis, a ali? gente sabe, né? Mas a gente conseguia receber no máximo Caneca. 30 pessoas. E agora, na modalidade online, teve, no caso do GE, em 24 horas, mais de 200 visualizações. Então, o que a gente escuta a partir disso é que vale a pena esse formato. Ele tem um alcance mais generoso e a proposta do Café com Produtores, ela nasce justamente desse desejo, né? De partilhar processos, experiências, modos de fazer, dúvidas, né? Então, por isso é muito bacana a gente estar aqui seguindo essa proposta, né? Esse é o segundo café online que a gente realiza. E o Luiz, ele está abrindo uma série que a gente está chamando de uma série que vai pautar, que vai debater com agentes que respondem pela produção do teatro negro, de peças que estão inseridas dentro desse universo chamado teatro negro, e também de pessoas que atuam no Nordeste. A gente não está falando cena nordestina para a gente não cair num outro problema, né? Então, a gente está falando de pessoas que atuam no Nordeste para o mundo. Neste caso, o Luiz Antônio, ele gabarita, né? Porque ele é o gente que responde tanto pela produção de um teatro negro, quanto está atuando, né, no Nordeste. Ele é uma pessoa do Nordeste. Então,
para todas e todos que já chegaram. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é um Café com Produtores que vai ficar salvo por 24 horas aqui no nosso feed e depois ele vai para o nosso YouTube, tá? Essa é uma informação que a gente tem dado porque ele fica pouco tempo aqui no nosso feed. Eu tenho enorme satisfação de receber Luiz Antônio Júnior aqui no nosso café. Eu sei que ele não gosta de apresentações formais. Eu estou fazendo um curso de estudos em teatro negro, onde ele é um dos propositores do curso, e eu já ouvi algum passarinho que gostou, então eu vou deixar a apresentação por conta dele. Pode ser, Luiz? Meu Deus! Como isso tem rendido, viu, essa história? Pode ser sim. Vamos lá. Bem-vindo. Eu já vou começar te agradecendo primeiro, assim, dizendo da minha felicidade que é estar aqui, te olhando nesse momento, te encontrando, além de encontrar todo mundo que está nos assistindo, porque tem uma admiração, porque tem uma inspiração, tem um afeto. Então, eu só preciso primeiro começar te agradecendo, certo? Peço licença, inclusive, a você e a todo mundo que está aqui para partilhar um pouco dessa experiência, que de alguma forma é minha, mas ela é representativa de um coletivo. Então, acho que isso é importante dizer, porque no final das contas, tanto o que sou é construído a partir dessa minha trajetória, quanto essa minha fala aqui hoje, ela também vem de um eco coletivo. Eu gostaria de dizer hoje que eu sou um artista da cena, eu sou produtor e gestor cultural também, e um pesquisador das artes da cena e para tudo aquilo que está além da cena. E o que é que eu estou chamando de além da cena? A minha formação ela vem de grupo. Então, desde sempre eu estive muito ligado a grupo. Passei pela universidade, hoje estou na universidade, inclusive mestrando, fiz especialização, mas eu gosto sempre de dizer que a minha formação maior, ela se dá no âmbito do grupo. E tenho muito prazer em estar trabalhando em grupos, com grupos, para grupos, porque entendo muito esse lugar do diálogo como uma grande potência. E aí, nesse sentido, eu me coloco sempre numa perspectiva de alguém na minha apresentação que quer conversar. Portanto, quero falar e também quero ouvir, quero trocar. Acho que isso é o que me move, seja para estar em cena ou para realizar a cena de alguém, o sonho de alguém. Então, construir esse sonho de alguém que acaba também sendo meu, só se faz no diálogo. Além disso, eu sou pai, além disso, eu sou negro, além disso, eu sou gay, além disso, eu sou nordestino, eu sou baiano, do interior da Bahia, de Alagoinhas, filho de Ângela, carrego um monte de coisa aí, um monte de gente, sou filho de Oxum, então não posso deixar também de trazer essa ancestralidade quando você fala que eu estou sendo o primeiro abrindo brecha aí, então Exu abre esses caminhos, Laroie, para poder trazer muito caminho longo aí para sim e para esse café com produtores que de alguma forma agora está aqui se debruçando sobre essa cena feita por produtores ou por artistas que são do Nordeste e também ou que são negros. Falar do Pele Negra, como eu disse, é coletivo, mas até mesmo antes de falar do próprio Pele Negra, eu queria só contextualizar 2 ou 3 outras experiências que tive antes, porque é aí onde eu chego no Pele Negra. Então, assim, chegar no espetáculo que foi da Companhia de Teatro da UFBA, que estreou lá em 2018, 2019, ano passado. Antes de chegar nisso, eu preciso dizer de outras experiências que tive com espetáculos que tinham uma temática negro referenciada ou que era protagonizada por artistas negros ou dirigida por artistas pretos. Então, isso meio que foi construindo um modo até que eu chegasse ali no Pele Negra. Do que eu estou falando? Antes de chegar até a Companhia da UFBA, eu tive uma primeira experiência com a direção, inclusive, de Oni Sagé, que é quem dirige o Pele Negra Máscaras Brancas, mas foi junto a um outro coletivo, que é o Aldeia Coletivo Cênico, um grupo daqui da Bahia, que, na verdade, lá no ano de 2014, 2013, a partir de um edital, montou um espetáculo que chama Canzoá, Nossa Casa. Era um espetáculo que olhava para as nossas referências afro-ameríndias. Então não chegava a ser um espetáculo afrodiaspórico, ou melhor, não chegava a ser um espetáculo negro totalmente, mas tinha ali o viés da cultura negra atravessando
em amalgamento à cultura dos povos originários. É. Então ali, eu acho que eu tive uma primeira experiência do ponto de vista da produção relacionada ao que poderia ser uma produção voltada para algo mais étnico. Tempos depois, junto a Tiago Romero e ao Teatro da Queda, Tiago Romero, que é um outro artista daqui de Salvador, que desenvolve uma série de pesquisas pautadas no teatro do real ou no teatro documentário, principalmente agora, então, ele tem enviesado muitas questões entre raça e gênero, tensionado esses limites. E aí, com o Tiago, eu trabalhei com ele numa produção que era do espetáculo Rebola, onde a gente já tinha ali uma incursão em torno do que poderia ser a discussão desse embrincamento de raça e de gênero. Uhum. Tinha uma personagem, que era a Coanza, que o Sullivan fazia, o Sullivan Bispo, e tinha também uma outra personagem negra, que era do Diogo Teixeira. Enfim, tinha um elenco que, salvo engano, eram 8 atores, mais da metade eram negros, e que estavam ali a partir de uma ocupação de um espaço marginal, ou marginalizado, melhor dizendo, da cidade, que era o Beco dos Artistas, marginalizado porque ele era referência para a comunidade LGBTQIA+, e esse grupo, de alguma forma, se encontrou ali naquele espaço e começou a produzir um espetáculo, e o espetáculo, de alguma forma, ecoava o que tinha sido a experiência no Beco, as questões de gênero, e traziam questões ali que eram inevitáveis de ser tratadas no âmbito da raça. Quando eu falo de Kwanzaa, é porque Kwanzaa ela trazia precisamente os discursos referenciados na pauta afro. Que ano foi isso, Luiz? E aí, isso foi em 2016. Tá. E O vocês Rebola. ficaram com suporte de financiamento ou foi feito com recursos próprios? Então, o Rebola, ele foi resultado de um projeto de ocupação que Tiago fez no Beco dos Artistas. Tá. Foi um momento que a gente teve aqui na Bahia, na leva de editais, a gente teve um hiato. A Secretaria de Cultura ficou com um acúmulo de recursos, não sabia muito bem como dinamizar, precisava resolver rapidamente, porque estava prestes a virar o ano, ia perder o recurso, e eles criaram um projeto de edital que era dinamização de espaços culturais. Isso na Então ele não era muito voltado né? à Secretaria Estadual da Bahia. Certo. E aí não era um edital para linguagens, era para dinamizar espaços. Então tinha edital para tudo que era possível, ou melhor, em todas as linguagens, de alguma forma, elas eram contempladas. E aí tinha uma contemplação tanto para o interior quanto para a capital. E aí, naquele momento, Tiago propôs uma ocupação para o Beco dos Artistas. Isso durou 5 meses, assim, com muitas atividades. Era atividade, assim, de quarta a domingo, o Beco estava funcionando, uma insanidade. E para isso, desculpa, a Gabi aqui falou o nome do edital, que é Agitação Cultural. Isso mesmo, Gabi, ainda bem que você está aí para salvar. E aí, dentro da agitação cultural, tinham várias coisas que o Tiago propôs no seu projeto, desde apresentação, concurso de drags, espetáculos, performances, shows musicais, e o resultado final era a montagem de um espetáculo. Tinham oficinas, então tinham várias coisas ali acontecendo, e no final o Rebola estreou, foi um sucesso, acabou que no final das contas o Rebola fez temporada no Beco e para além do Beco, em outros espaços. Foi eleito melhor espetáculo do ano pelo Prêmio Braskem, que é um prêmio que a gente tem aqui na Bahia. Sim. Então foi um boom. Na sequência, logo após o Rebola, Tiago monta com Sullivan um solo, que é Kayala. Em Kayala, a gente fala exatamente de um inquice da religião de matriz africana. Então, ali a gente tratava já de aproximar o que seria essa religiosidade, né? Eu tinha ali um pouco da tradição de fé, mas também no espetáculo, o próprio texto, né, a própria encenação, ela conduzia a uma reflexão sobre os enfrentamentos que os terreiros estavam tendo quanto à intolerância religiosa. Então ali a gente já tinha um ator preto em cena, um diretor preto, uma temática preta acontecendo. Isso é também no ano de 2016. Isso, eu ia perguntar o ano. Em 2016 já. É no mesmo ano. No mesmo ano. E aí, tempos depois, em 2018, Luiz, se não me falha a memória, 2018, exatamente, Tiago monta o espetáculo Madame Satã, que foi um espetáculo de pré-formatura dele, da graduação de direção teatral dentro da escola de teatro,
e ele decide revisitar esse mito, essa figura da Lapa ali do Rio de Janeiro, uma vez que ele também é carioca, ele tem uma vivência no Rio, e ele queria entender quem que era essa Madame Satã hoje, quais eram esses corpos marginalizados pela sua sexualidade, pela sua cor, pela sua etnia, pela sua raça. Então ele juntou um elenco que era majoritariamente negro, uma equipe majoritariamente negra, ou seja, só para falar que foi um percurso sendo construído ao longo do tempo de pensar o que poderia ser esse teatro negro. Então a gente foi aos poucos entendendo, e claro, não era só Thiago sozinho, a gente tinha ali uma alicerce de uma equipe, a Unisagé de alguma forma estava ali nos atravessamentos, uma vez que o Nata, que é o grupo dela, tem uma produção extensa nesse sentido, Thiago Romero é do Nata, então tem ali uma série de contextos que fizeram com que a gente fosse aos poucos convergindo o nosso olhar para esse tipo de produção. E aí é no Madame Satã que ao finalzinho ali da temporada do Madame Satã, o Lico Turli, que era professor convidado, melhor dizendo, do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, especialmente do programa de pós-graduação em artes cênicas, o Lico, junto com Alexandra Dumas, que era uma professora da Escola de Teatro, propõe à companhia a montagem do espetáculo Pele Negra Máscaras Brancas, convidam a Unisagé para dirigir, e nesse convite à Unisagé, eles, recém-chegados em Salvador, ainda sem muito conhecer as coisas, ele pergunta à Unisagé quem poderia ser uma pessoa para fazer a produção. Ah. E aí a Unisagé me indica. Ele, sabiamente, pergunta de mim, ela fala, Luísa... Não, ela já tinha me indicado, mas o Lico, sabiamente, sabendo quem, ou tomando consciência de quem eu era, pergunta a Unisagé como poderia conhecer o meu trabalho. Ela fala que eu estou em cartaz com Madame Satã. E aí o Lico marca comigo de conversar no Madame Satã. Aí o Lico vai assistir o espetáculo e o Madame Satã foi um sucesso, assim, era gente transbordando fila para fora do teatro, Aí o Lico me chega para assistir o espetáculo e eu estou naquele corre, indo para um lado, indo para o outro, tentando dar conta da fila, tentando dar conta de aluno, de professor, das coisas dentro do teatro e volta. Aí o Lico olha para mim e fala, é esse daí, ele tá suado, a gente precisa desse produtor que corre atrás. Aí tanto que eu até brinco com ele, digo, você me escolheu pelo meu suor, não foi, Lico? Mas que é no sentido de pensar essa produção, que é uma produção que coloca a mão na massa. E acho que isso é uma característica, de alguma forma, minha. Uhum. Não é uma produção que, de alguma forma, quando eu penso, a minha perspectiva de produção, não penso de modo distanciado ou somente no sentido de elencar tarefas e distribuir, mas eu também penso em como eu me incluo nisso. Uma vez que parto sempre do pressuposto de que o sonho de uma pessoa, de um grupo, de um artista que me aparece para poder construir junto, ele realmente tem que ser meu e daquela pessoa. Eu não vou ser o super-herói que a pessoa vai dizer, tem uma ideia, tem um espetáculo, faz para mim. Não, não quero fazer para você. Eu quero fazer com você. Porque esse sonho é seu. Eu não tenho as saídas todas, eu não tenho as chaves todas, eu tenho uma experiência, eu posso supor, propor algumas coisas, mas eu também quero saber da sua escuta. Sabe? Eu quero saber, melhor dizendo, eu quero escutar a sua fala. Sabe? Eu preciso disso. Até porque eu quero saber quais são as suas ideias para poder viajar dentro dela e entender o que ali é viável. Então, foi nesse sentido que, inclusive, quando Lico e Onisagé sentam comigo após o episódio do Madame Satã e dizem, não, Luiz, a gente queria te propor, mas olha, a gente está aqui, é um espetáculo da companhia, então tinha um pouco desse contexto ali. Eu nunca tinha trabalhado com a companhia de teatro da UFBA, nem como ator, nem como estudante, nada, nunca tinha, somente tinha tido um contato como espectador. E aí, quando eles sentam, eles não tinham um recurso, então tinha também uma vergonha nesse sentido de dizer, olha, a gente não tem muito, né, não vai pagar direito, mas... Só que qual que era a questão para mim que foi, assim, fundamental para que eu pudesse dizer, topam e vamos seguir. Primeiro que eu coloquei um pé para trás. Quando o convite veio, eu olhei, eu falei, UFBA,
Eu quase neguei. Por quê? Por que que eu quase neguei? Porque a minha experiência do Madame Satã com o Tiago Romero, que foi dentro da universidade, dentro do Teatro Martim Gonçalves, que é o teatro da Escola de Teatro da UFBA, ele me trouxe uma série de problemas e me adoeceu em uma série de lugares. Tá. Então, assim, quando me falou, é no Martim Gonçalves, é na UFBA, é na escola, eu já fiquei aflito. A minha primeira vontade era de negar, porque eu não queria voltar de novo a Uhum. passar por situações. Quais situações? Situações de racismo. Tá. E eu falo disso com muita tranquilidade, porque, assim, quando eu falo, inclusive, situações de racismo, e é de uma ponta a outra dentro daquela estrutura que estava dentro do seio acadêmico, enfrentando uma série de situações, só para contextualizar. 2018 é o ano que acontece Madame Satã e também é o ano que dar continuidade a uma ação que aconteceu através de um levante de estudantes dali da graduação, principalmente, que Uhum. eram estudantes negros e reivindicaram um lugar de se ver, sabe? Então, assim, não se reconheciam nas produções que eram feitas pela escola, não se reconheciam do ponto de vista do programa mesmo acadêmico. Então, eles queriam referências negras naquele programa. E, a partir disso, surge o Fórum Negro de Arte e Cultura. Primeiro foi Artes Cênicas, depois ele torna-se Arte e Cultura. Isso acontece em 2017, o primeiro ano. Então, em 2018, quando eu tenho Madame, é quase como se a gente tivesse ratificando o negócio. A gente já tinha tido uma experiência na companhia de um espetáculo negro, que foi o Guzmão. Foi o primeiro espetáculo negro dirigido por uma pessoa negra, com um elenco negro protagonizando. Isso em 2017. Então, o Madame ele vem quase que somando força nesse movimento que estava ali acontecendo na universidade, Na mesma esteira. na mesma esteira. Só que a gente viu uma universidade que começava a ter que lidar com esses enfrentamentos, mas que a sua estrutura ela tinha muitas questões de procedimentos, de condutas, sabe, de ações que a gente poderia dizer está no subjetivo, não está no direto, mas está ali permeadas pelo racismo. E a gente tinha desde o corpo técnico até o corpo maior, o top da decisão. Então, assim, por exemplo, o Madame Satã foi feito no âmbito da formação de Tiago. Tiago estava propondo fazer um espetáculo que era um musical, que envolvia uma equipe com mais de 20 pessoas. Todas trabalhando sem receber. Portanto, trabalhando no sentido de investir naquilo, porque a gente acreditava naquele sonho. E aí, como não tinha recurso para fazer um espetáculo de modo adequado, como a gente sonhava, Tiago propôs ao programa que a gente pudesse cobrar acesso, porque o programa previa que deveria ser gratuito. Só que a gente já estava pressionando o programa para dizer não pode ser gratuito, inclusive porque se a gente está falando do ponto de vista de formação dentro de uma escola que se pretende pensar profissionais para um mercado, uma cadeia produtiva, como que a gente está deixando de lado o dinheiro, que é o que faz com que esse profissional ele se torne efetivo na sua qualificação, na sua execução, na sua função. Então, isso foi para uma reunião, foi para departamento, foi para uma série de questões, até a gente conseguir a aprovação. Conseguiram. E as pessoas conseguimos a aprovação, ouvimos de tudo, até professores dizendo, o Thiago quase foi para um julgamento mesmo, assim, sabe? Assim, foi quase sendo julgado de ouvir de professor dizer, precisa mesmo cobrar, mas eu quero que seja democrático, até para que a minha empregada doméstica vá assistir, ela que é preta. Aí você diz, espera ainda, gata, vamos conversar aqui de volta, senta aqui, vamos conversar. Porque acho que tem uma série de coisas aí na sua fala que a gente já precisa tocar. Então, assim, o tempo inteiro a gente já estava ali no lugar de ter que também educar, ensinar, uma série de questões, de tensões que a gente enfrentou, desde ali até mesmo durante, de professores que não acreditavam que desse certo, que a gente tivesse público. E aí, resultado, a gente teve casa cheia todos os dias. Foram 8 apresentações, lotadas. A gente conseguiu levantar uma grana que conseguiu pagar os custos todos e ainda se pagar minimamente. E aí, ali, eu particularmente olhei para aquele evento e falei, tem aqui
Algo que precisa ser olhado com muito hum. cuidado. Temos um público que está sedento Exato. por se ver em cena. As pessoas não estavam ali para ver o Madame Satã. As pessoas não estavam ali para ver Sullivan Bispo, que de alguma forma já estava ali ganhando uma certa fama, estava sendo reconhecido. Não era isso. As pessoas estavam ali porque elas queriam se ver de alguma forma naquele lugar que era hegemonicamente, por muito tempo, um lugar de branco. E o preto estava sempre a serviço de. Então eu olhei para aquilo e guardei no meu baú. Assim como eu guardei as minhas dores todas do processo difícil de estadia. Então, quando o Anissagé e Lico chegam para mim e propõem, eu olho e digo, será que não? Eu falei, rapidamente me instalou e falei, pera ainda, a configuração agora aqui é outra. Lá com o Thiago, a minha configuração era, eu estava fazendo a produção de um aluno, de um estudante do curso de graduação daquela universidade, daquela escola. Esse convite que me aparece agora é para eu estar junto a professores, o lugar é outro, professores que são da pós-graduação, outro lugar, e mais do que isso, eu vou estar associado à companhia. Então tem um outro lugar, que é um projeto meio de extensão, então a escola olha para isso diferente. Mais do que isso, eu vou estar ajudando a construir o sonho e uma história, portanto uma memória, de uma obra que está tentando romper com um momento, com um sistema, com um padrão. Porque até então, a gente está falando de uma escola que tem mais de 60 anos, que tem infinitos espetáculos na sua companhia, e o Pele Negra Máscaras Brancas foi o segundo espetáculo negro referenciado, protagonizado por pretos, com uma temática preta, dirigido por uma mulher preta. Primeiro espetáculo dirigido por uma mulher preta, é importante dizer. Portanto, era a segunda produção da companhia. Estamos falando de 2019, virada, muito tempo de virada do século XXI. E olha só como a gente ainda está tarde. Como esse tema ainda é caro para a gente. E eu falei, eu estou dentro desse contexto. E dentro desse contexto, talvez eu consiga tocar nessa estrutura de modo um pouco mais cirúrgico, de modo um pouco mais contundente, gerando possíveis frutos que serão colhidos por aqueles que virão depois de mim. Então, naquele momento, eu olhei para mim e disse, eu estou exatamente no meio, exatamente no lugar que é a produção. Porque eu tenho uma experiência de passado que me traduzia, portanto, algumas questões que eu poderia refletir e poderia propor algum tipo de outra ação agora, naquele presente, e ao mesmo tempo imaginando que eu poderia ser um futuro para aqueles que viriam depois de mim. E aí, qual foi a minha estratégia diante disso? Eu conversei com o Lico, conversei com o Nissagé e disse, eu topo, mas eu preciso relatar para vocês todas as minhas situações enfrentadas no contexto que tive dentro da escola, para que juntos a gente consiga pensar em estratégias de como desmontar essa estrutura que nos oprime silenciosamente ou muitas vezes com o dedo na nossa cara. Então era uma tarefa que não era só minha. Isso, de alguma forma, era de todos nós. E aí a gente foi pensar como fazer esse projeto. A gente pensou assim, do espetáculo propriamente até antes dele. Então, é um processo que ele já nasce, ele já acontece com um viés pedagógico muito afirmativo. É, salvo engano, o primeiro espetáculo da companhia, que ele é todo possível ao acompanhamento do estudante, onde a pedagogia ela é firmada de algum modo, com muito mais precisão. Então, a audição não era somente uma coisa de decorar um texto que vai para a cena e a gente faz ali uma sequência, uma coisa, a gente escolhe os melhores nisso. Não. Porque a gente entendia que os corpos que a gente queria ver em cena, talvez eles não tivessem a formação que a gente queria. Então, a gente precisava olhar para eles de outro lugar, de outro ângulo. Aí, ao invés da gente ir para a audição primeiro, a gente fez um seminário onde a gente contextualizava quem era Fanon. Porque a gente, de alguma forma, ali, Lico, Aldo, Sagé, Alexandra, quem estava na produção do projeto, de alguma forma, conhecia a Fanon, muito propriamente. Mas talvez os estudantes não. Então a gente falou, vamos convocar quem quer participar da audição,
tem que fazer esse seminário para poder a gente construir do que a gente está falando? Quem é esse cara? Vamos olhar para a obra dele, mas espera ainda. Então a gente foi rapidamente, fez um seminário assim, trazendo artistas, pesquisadores, pessoas que eram da área de cinema, de literatura, de jornalismo, da cena, misturando muitas pessoas. Que ótimo isso. E isso era pré-requisito para a audição, inclusive. Ah, que bárbaro. Somente depois que as pessoas assistiram e participaram do seminário que a gente anunciou quando seria a audição. Quando foi o seminário? O seminário foi no final de 2018, em Na setembro. a pré-eleição. Exatamente, Nossa, nesse contexto. Imagina. E aí a gente só vai fazer a audição em novembro. Pós-eleição, portanto. Pós-eleição. Todos impactados com aquele contexto novo que a gente teria que enfrentar. Exatamente. E aí a gente faz uma audição que ela foi de mais ou menos uma semana, onde tinha no corpo seletivo, não era a Unisagé somente. Tinha a Unisagé, tinha a Lico, tinha a Alexandra, tinha a Edileuza, que foi quem fez a preparação corporal e a coreografia, tinha a Joana Bocaneira, que foi quem fez todo o trabalho vocal, tinha o Luciano Bahia, que foi quem fez o trabalho de construção da trilha sonora. Ou seja, a equipe que iria construir, que trabalharia diretamente com essas pessoas, estavam ali, muito presentes. E eu, enquanto produção, eu já estava naquele contexto ali, Claro. pensando como construir um ambiente que fosse mais acolhedor para essas pessoas. Então, era uma audição? Tudo bem, era uma audição, mas a gente tinha um lanche minimamente para poder acolher aquelas pessoas. A gente tinha um pensamento de ter, no mínimo, água para essas pessoas. Um copo que essas pessoas pudessem beber uma água. Então, assim, parece uma bobagem, né? Mas não é. Não é mesmo. Porque, de alguma forma, é entender que a gente está olhando para os nossos. Eu não estou trabalhando. Eu estou trabalhando com vocês. Eu preciso olhar para vocês com muito cuidado. Uhum. Então, assim, desde lá da audição, sem nem saber quem era, todo mundo já estava ali um tanto sendo acolhido. Nós, e aí é importante também falar desse nós, porque também quando eu falo que estou aqui no modo coletivo de fala, é porque eu sempre estive acompanhado por outras pessoas que também são da área de produção e que acho que é bom de trazer aqui nominalmente. Uhum. Eu estou falando de Bergson Nunes, eu estou falando de Diego Moreno, eu estou falando de Anderson Dantas, de Rafael Brito. Nós cinco, a gente, lá em 2016, 2017, a gente decidiu compor um núcleo de produção. Porque a gente olhava um para o outro, cada um estava fazendo produção, às vezes trabalhava junto, às vezes não. A gente falou, poxa, tem um negócio aqui que está rolando, por que a gente não se afirma? Por que a gente não se ajuda? Se indiretamente a gente já faz isso, vamos olhar o que a gente está fazendo. E aí, naquele contexto, a gente cria a Da Gente Produções. Então, o Madame Satã já foi resultado da Gente Produções. Tá. Kayala já tinha sido resultado também de uma assinatura da Gente. E aí, quando a Unisagé me chama, eu rapidamente proponho a ela e a Lico que os meninos venham todos juntos. Porque eu falei, ó, tudo bem, eu vou, mas eu vou de bonde. Porque eu não ando só. Eu quero que essas pessoas venham junto. E os meninos foram e a gente trabalhou junto. Assim, é bonito de, inclusive, ver, porque, de alguma forma, a gente foi se reconhecendo nesse lugar de trabalhar para uma temática que fosse mais voltada para as questões raciais ou que fosse para as questões de gênero. Então, o nosso trabalho está um pouco imbuído talvez nesse universo, nesse pequeno recorte, que não é pequeno, sabe? Então, assim, os meninos são todos negros, somos todos negros, nos enxergamos assim, nos colocamos como negros, somos todos gays, somos todos nordestinos, nenhum de nós mora no grande centro, moramos de alguma forma nas margens dessa cidade, então a gente olha para ela de modo diferente. E isso, de alguma forma, é refletido na nossa produção. Não, sem dúvida. E, Lu, quanto tempo, mais ou menos, durou esse processo de produção do Pele Negra, Máscaras Brancas? Como que vocês organizaram esse arranjo do cotidiano da produção? O que eu quero perguntar, né? Isso, o que eu quero saber? Vocês dividiam tarefas? A equipe de criação participava dos processos de decisão?
como que vocês organizaram internamente mesmo? Qual foi esse modo de produção que vocês amadureceram no caso do espetáculo? E se você puder contemplar também os financiamentos possíveis, vocês contaram com financiamento? Aham. Não contaram? Como você deu esses acordos? Pode ser? Então, claro, super. Então, o processo, ele efetivamente começa lá desde setembro, que Tá. é quando eu me encontro com a galera, a gente já propõe o seminário e isso vai desenrolando. Mas do ponto de vista de sala de ensaio, ele começa em dezembro de 2018 e a gente estreia em março de 2019, terminando ali a primeira temporada em abril. Então, assim, do ponto de vista de diálogo criativo, sala de ensaio, propriamente, ele vai de dezembro a abril. Do ponto de vista de projeto, a gente vai ali desde setembro até lá. Entendendo que no escopo do projeto, além do espetáculo, tinha a terceira edição do Fórum Negro de Arte e Ah, Cultura. bacana. Ótimo. Então, de alguma forma, a gente estava fazendo as duas coisas. Tanto que o Pele Negra ele estreia abrindo o fórum. O fórum que tinha 50 milhões de ações, envolvendo muitas outras pessoas, muitos outros artistas. Nessa edição específica, a gente tinha teatro, dança, música, artes visuais e Uau. cinema. E letras, nossa senhora, foi quando a gente abriu mesmo e entendeu que não era artes cênicas, era cultura. Então a gente abriu e deu uma expandida assim gigantesca. De financiamento, a gente tinha uma verba que vinha através da Pró-Reitoria de Extensão, que era uma verba para custos mínimos. Ah, Então, assim, nas nossas relações, inclusive, de contratação, vamos dizer assim, dos profissionais que iriam trabalhar, primeiro a gente olhou para o corpo de professores da universidade, para entender quais eram os corpos negros que estavam ali e que poderiam somar na nossa uhum. construção, de modo que, como eles eram já contratados, eles estavam no regime de contratação da universidade, a gente poderia ter ali alguma espécie de troca que não fosse financeira diretamente a partir desse pequeno recurso que a gente tinha. Claro, justo. Então, Uhum. isso já foi uma primeira coisa que a gente já pensou. Uhum. E a gente tentou concentrar o recurso que tinha para pagamento dos atuantes que estariam em cena, que Uhum. eram, na nossa previsão, vindos do âmbito estudantil. Então, a gente queria que a sua maioria fosse da graduação ou da pós-graduação, portanto, fossem estudantes. E a equipe que não era ligada à universidade, além dos custos com a própria montagem. Uhum. Então, assim, a gente tinha um recurso que era bem pequeno, e eu não tenho medo nenhum de falar de dinheiro. Estou falando de um recurso que foi da ordem de R$ 42.000 previsto, mas que na execução ele caiu para 37 e alguma coisa. Porque na execução a gente teve cortes de impostos, de dívidas antigas da UFBA, de relações anteriores, as quais a gente teve que assumir, e aí seguimos o barco. Quantas E pessoas aí, quando eu trago continuam? isso, olha, a equipe, nós tínhamos 28 pessoas, contando com os professores, né, assim, com a equipe que não era necessariamente paga com esse dinheiro, mas Ah, todos, somando a equipe total, a gente tinha aí 28 pessoas. E aí, o que que acontece? Só em cena eram 10 atuantes. Quando você fala de tomada de decisão, até onde tudo era feito junto. isso é interessante saber. Desde elenco. Por exemplo, o elenco era para ser 9 selecionados. No meio da seleção, Onissagé, Lico, pelo amor de Deus, olham para mim, Luiz, a gente tem que fazer um outro esforço, eu preciso de mais uma pessoa, eu preciso que sejam 10. Aí vou eu fazer um outro exercício de construção financeira, de orçamento, Ah, para poder ver como incluir uma 10ª pessoa, até dizer, tudo bem, então vamos bancar uma 10ª pessoa, a gente vai reduzir aqui, vai reduzir ali, vamos entender que o sonho vai até... Não, vamos conversar ali para ver se um professor pode dar uma ajuda, uma coisa. Então, todas as decisões, desde lá o elenco, até dizer, olha, o cenário, desculpa, esse cenário que a gente está pensando, ele não é possível, a gente não tem recurso, porque o recurso a gente não recebeu todo. A gente vai saber recebendo fracionado. ah, Era somente esse recurso, e a gente recebia esse recurso através de bolsas de extensão via estudante, tá. bolsa de extensão via professor, e uma terceira parcela que era diretamente para a produção.
que adivinha não diretamente para a gente, porque tinha que ser uma empresa licenciada através de um esquema de licitação pública que lidava com os eventos da UFBA. Então Tá. era uma, sabe, mil instâncias. A gente recebeu as bolsas de estudante, as bolsas de professor, que eram as primeiras, Uhum. só que a bolsa, que era o maior recurso, que era exatamente para a montagem, portanto, estavam ali os custos de cenografia, os custos de figurinos, custos de luz, de tudo, né, de construção mesmo do espetáculo. Esse dinheiro ele não chegava, porque ele estava preso nos trâmites de lá da universidade, das suas questões fiscais, não sei o quê, mil questões. E o espetáculo chegando perto, e chegou janeiro, final de janeiro, era pra gente já ter as coisas meio iniciando, porque tínhamos um carnaval, era uma produção que aconteceu em meio a um verão, onde na Bahia as coisas são completamente diferentes, com um carnaval no meio que embaralha tudo. O carnaval foi quase no final de fevereiro, e terminava o carnaval, 15 dias depois era o fórum, já era a estreia do espetáculo. E a gente não conseguia conversar com as instâncias maiores dentro da universidade com o carnaval no meio. Era uma semana. Se o carnaval fosse, sei lá, aí em São Paulo o carnaval começa no sábado. O carnaval da gente começa na quarta, mas a universidade é fechada uma semana antes. Tá. É um Então, calendário assim, é outro lá. sistema, outra lógica. E aí a gente foi apertando. Teve um momento que eu tive que chegar para a Unisagé, para Thiago Romero e Tina, que eram quem faziam a parte de cenografia, das visualidades, e falei: olha, eu não tenho grana. O recurso está preso. Então eu preciso que a gente construa, ou melhor, que a gente reconstrua o projeto que vocês fizeram, que era incrível, mas pensando em como a gente pode dinamizar ele com parcerias. E aí, por sorte, aqui em Salvador a gente tem um acervo cenográfico, que é o Armazém Cenográfico, que tem uma série de estruturas de outros espetáculos. Então a gente fez uma grande parceria ali com o acervo, o Armazém Cenográfico, para poder tentar dispor de materiais que estavam ali. A gente foi fazer parceria com o Centro Técnico do TCA para reduzir custos. Então a gente foi costurando o negócio, e mais do que isso, a gente foi costurando com empreendedores negros, que é uma outra característica Ah, também que eu queria trazer. A claro. gente tinha pouca grana, mas a gente entendia que poderia somar, trazer um pouco mais de recurso mesmo, fosse da ordem do financeiro direto, ou fosse da ordem de uma sessão de material, Uhum. empréstimo de alguma coisa, com Uhum. essas pessoas que estavam fazendo o seu rolê ali, a sua produção, pensando no viés afrodiaspórico. Então a gente falou, vamos lá. Aí a gente se associa à Catuca. Então parte do nosso figurino, a Catuca cedeu seus tecidos, Tá. seus retalhos, Aliás, e a gente foi ali construir. Pois é, aquelas texturas, elas são da Catuca Africanidades, que produz seus tecidos, então, assim, as suas estampas. E aí a gente foi tentando fazer isso, sabe? Aqui, organizando ali, falando com cenógrafos que poderiam ceder materiais. Então, aquele cenário do Pele Negra, por exemplo, ele é quase todo emprestado. emprestado, Quando a gente estreou, no sentido de que é emprestado. emprestado. Olha lá. Emprestado mesmo. As cortinas de mangueiras que tinham atrás foram emprestadas do TCA de uma vez quando a Concha Acústica reinaugurou. Uma cenógrafa, que é a Renata, ela fez um cenário que era todo de mangueiras. A gente foi lá e falou, poxa, vamos pegar essas mangueiras, vamos ver se a gente consegue. Então, aquelas mangueiras são reuso daquele cenário que a Renata fez, a Renata Mota. Aquelas placas, a gente foi. Thiago tinha uma relação já antiga com a Renata e com o Agamenon Abreu, que é um outro cenógrafo daqui. E ele falou, poxa, tem umas placas, a gente podia colocar como uma tela para não sei o quê. Aí a gente foi falar com eles para poder pedir emprestado aquelas telas. Até hoje aquilo é emprestado. O piso de linóleo foi emprestado do Vila Dança, da Baobá Produções, que é um núcleo de produção do Vila Velha. Então, nos emprestou aquilo. As cadeiras foram emprestadas de outra pessoa. Foi assim, E como que, sabe? como que vocês operam com essas parceiras, esses parceiros, no que tange a circulação da obra? Vocês continuam pegando emprestado? Isso é um acordo que todas as vezes vocês têm que rever ou está dado, assim, está emprestado? E como que é isso? Como funciona isso? A gente tem que rever sempre. Tem que Nossa, rever sempre. Por exemplo, a gente fez lá a temporada em março, abril de 2019, e a gente ficou um tempo sem e ia fazer TCA.
Tá, No palco principal. A gente saiu de um palco médio, que era o Martim, para um palco mega, que é o TCA. Então a tá, nossa cortina não dava. tá. Temos que conseguir mais cortina. Corre atrás de TCA, onde é que estão as cortinas? A gente refez o acordo com o TCA e conseguimos mais cortinas. Aí, nesse momento, a gente já acorda com o centro técnico e com o armazém cenográfico de que aquelas cortinas, de alguma forma, elas não estavam sendo usadas mais pelo centro técnico, nem pelo TCA, Tá. então elas ficariam, de alguma forma, Ah, você- disponibilizadas diretamente para a gente. Maravilha. E aí, claro, o TCA precisando, está à sua disposição, uma vez que o material é deles. Tá, Mas aí já tem um acordo que já nos claro, tranquiliza. claro. As placas a gente foi reacordando, então a gente reacordou com Renata para ficar por um período e já falei, ó, Renata, a gente tem o TCA, mas na sequência já está planejando a temporada que era em setembro, pensando em outubro, então eu queria ver se a gente conseguia ficar um pouquinho mais de tempo. E a gente conseguiu ficar até quando a gente foi para São Paulo e fez no Sesc Belenzinho, que foi esse ano, em janeiro. Então até então as placas estavam com a gente. Só que é aquele esquema de ir trocando. Então, por exemplo, agora em meio à pandemia, no meio de tudo isso, o H ligou pedindo ajuda porque o telhado da casa dele tinha cedido, ele não tinha grana, ele não ia conseguir acessar a casa de material de construção nem nada, então ele queria emprestada as placas para poder corrigir uma situação estrutural da casa dele. Eu falei, são suas, use. O problema é que eu tiver depois, quando a gente for fazer uma próxima temporada, a gente vai resolver depois, mas nesse momento, a sua situação de vida, ela é a minha prioridade. Claro. E aí eu trago isso porque é um outro dado. O Ah, tempo inteiro no Pele Negra, a gente tem uma construção coletiva e, no máximo possível, horizontal. Então, as relações até hoje de tomada de decisão, vamos fazer uma temporada, nos convidaram para fazer isso, pensamos aquilo, a gente chega e discute, a gente chega e troca com o elenco para saber, estamos pensando isso, o que é que vocês acham? Tudo é tratado muito claramente, e porque a Lu, gente entende que todo mundo é parte. claro. E só uma coisinha, Dani, Sim, desculpa. sim. E só para falar disso, porque eu estou tentando trazer um pensamento que é de aquilombamento, Eu estava que a pensando. gente às vezes vê muito longe, muito como tópico, e a Ah, gente o tempo inteiro tem tentado trazer essas sensações do aquilombamento para a nossa pra traduzir para o nosso fazer. É uma coisa que é do PL, mas já vinha desde Tiago. é isso. Então, por exemplo, quando a gente faz Madame Satã, quando a gente faz o Kayala, ou mesmo depois, uma obra que o Tiago fez recente, que é o Afronte a Colubi, também era nesse lugar da raça, do gênero, o que entrava de grana, a gente partilhava com Hum, todo mundo. Fosse quem fosse, quem tivesse ajudado minimamente, todo mundo era incluso. Então não tinha muito essa hierarquização de fulano, de ciclano. Todo mundo estava dentro desse lugar. Entendíamos que todos precisavam ser pagos e da melhor forma. Fosse, entrou R$ 100, vamos dividir R$ 100? Vamos dividir R$ 100. Nem que seja cada um ganhar R$ 2 para a gente juntar todo mundo e tomar de cerveja. Entrou R$ 300 mil, todo mundo ganha esse dinheiro. Porque é essa sensação de que todos fazemos aquilo. uhum, Então, quando o H, de alguma forma, indiretamente, que H não trabalhou no espetáculo, uhum, mas aquela pequena parte que é do cenário é dele. Então, tem um pedaço dele ali na gente. Quando ele me fala que tem uma situação de chuva, em meio à crise pandêmica, que não estava com dinheiro, eu falei, é sua, H, use. E depois a gente vai se resolver. uhum. Porque a gente precisa cuidar das vidas. É claro. Então, o É, Pele Negra, o tempo inteiro, a gente tem olhado para essas vidas. Quem são essas pessoas que não estão na cena? Quem são essas vozes que estão inteiramente silenciadas e que precisam ecoar? uhum. Quais são esses corpos que precisam mover esse mundo? A gente olhou para nós e a gente falou, precisamos entender essa nossa diversidade dentro desse lugar ali do afro que somos para validar. Se a gente estiver aqui criando muitas categorias, muitas hierarquizações, a gente está de novo reproduzindo o sistema colonial. Exatamente. Então, como é que a gente. E eu não estou falando que a gente não tem hierarquia de função. Não é isso. Porque a gente tem ali a figura da direção, a gente tem a figura da produção, a figura do cenário. Mas o que a gente está falando é de como a gente consegue dialogar sem hierarquia. Para que a gente construa um negócio que chegue nas pessoas e que nos toque.
Então, só para trazer um pouquinho desse, porque acho que essa questão do aquilombamento, ela reverbera no que você fala do recurso financeiro. E Claro, até hoje, a gente fez o Sesc Belenzinho, a gente fez temporadas aqui no Goethe, na Barroquinha, que foram temporadas com recurso, né, de bilheteria. era isso Que que eu isso também é uma outra coisa. era isso que eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual foi o percurso da obra após a estreia, né? Então, quantas apresentações Uhum, deram no contexto da escola? E qual foi o percurso, mesmo se você consegue reconstruir aqui? Primeiro foi na cidade, a gente chegou em tais lugares, sim. né? Qual foi o alcance da obra desde março de 2019, que é da sua estreia, assim? Então, a gente faz lá na temporada de estreia 13 apresentações. Eram para ser 12, no último dia a gente decidiu fazer uma extra, porque Tinha muito. a fila estava imensa e a temporada foi totalmente gratuita. Tá, Uma avenida de aspas. O que é que eu estou chamando de gratuita? A gente dizia que era gratuita, mas ao final do espetáculo, passa. a gente convidava as pessoas a fazerem algum tipo de colaboração. E a gente só conseguiu, de novo, os enfrentamentos com a estrutura. A gente só conseguiu isso porque a gente estreou e fez quase toda a temporada sem o recurso chegar. O recurso final daquela parcela que eu citei só foi chegar no final mesmo da temporada. E a gente conversou e disse: precisamos de dinheiro, porque eu tenho fornecedores que são da comunicação, por exemplo. Eu preciso pagar para, inclusive, essa obra existir. E a gente fez um acordo ali, então, nesse caso específico, nesta obra específica, diante do contexto da escola, a escola iria liberar a possibilidade da gente convidar o público a algum tipo de contribuição ao final, porque Tá. isso não seria possível. Uhum, Então, o recurso que foi gerado ali, ele de alguma forma seria transposto para que a gente pudesse pagar essas dívidas nossas. E assim foi feito. uhum. E ainda bem que a gente conseguiu fazer isso, porque senão a gente tinha tido um mega problema. Mas qual que era o contexto para o público? Era uma obra gratuita. Tá. Fizemos um sucesso, não sei quantas mil pessoas assistiram, incrível. Daquele burburinho que rolou, a gente foi, conversou com o TCA, conversou com a Secretaria de Cultura, engatamos para poder fazer no TCA, no grandão do teatro, maior teatro da Bahia, Uhum. dentro de um projeto que é o TCA Domingo, ou melhor, Domingo no TCA, que é um projeto que prevê o acesso a espetáculos, a shows, o que quer que seja, a R$ 1. Tá. Então ele acontece no domingo, de manhã, às 11 horas, e Tá. as pessoas pagam R$ 1 ou 50 centavos pensando na meia. Então tem aí de novo um pensamento de como chegar nessas pessoas. A gente estava falando de R$ 1. Saímos do zero para R$ 1. De alguma forma, ainda estávamos num acesso possível, Claro. acreditávamos. E era interessante para a gente pensar nessas questões de público. Por quê? No sentido de público financeiramente, porque a gente queria chegar na periferia, a gente queria chegar nas pessoas que nunca iam ao teatro. E a gente entendia que, às vezes, a barreira financeira era um fato. Então, quando a gente faz o TCA, e para nossa surpresa, a gente teve público para 2 sessões lotadas, e teria para uma terceira, que só não aconteceu porque o TCA já tinha uma programação na sequência, tínhamos que acabar. Mas assim, as pessoas estavam quase quebrando o foyer do teatro, foi uma tensão, foi um dia Que assim que, bom, inesquecível. não é? Sabe, assim, eu jamais vou esquecer dos rostos, eu jamais vou esquecer das ações. Eu lembro de uma senhorinha na entrada do público, quando os meninos estão cantando Quer a Mulher Preta, o que quer. Era uma senhorinha, muito senhorinha, e ela levantava e ela sozinha, aquele teatrão, aquela plateia enorme, e ela gritava assim, ó, com o braço para cima. Aquilo me arrepia até hoje, assim, me emociona, porque eu acho, é incrível aquilo. Enfim, eu quero guardar essa memória para sempre. Sabe? Porque assim, é para essa pessoa que eu quero estar lá, é com essa pessoa que esse projeto precisa chegar. E quando a gente termina o TCA e pensa numa temporada, a gente falou, poxa, vamos arriscar uma temporada comercial para tentar dinheiro, né, assim, de bilheteria, vamos tentar. Mas a gente tem que pensar qual é esse valor. Porque senão a gente está se afastando do público que a gente quer. Uhum. E aí a gente foi e falou, peraí, ainda, a gente vai fazer onde? A gente vai fazer na Barroquinha, que era um espaço cultural daqui. A gente É fez lindo. 12 apresentações na Barroquinha. Ah, que bárbaro. Então, assim, uma leva, assim, foram 3 semanas, porque era de quinta a domingo, então eram 3 semanas Lindo. intensas, assim. A gente falou, vamos fazer a 20 e 10.
porque a gente vai aos poucos. Claro. Então, aqui em Salvador já estava rolando um esquema que era de espetáculo 40, 20, 50, 25. A gente falou, não, seria ideal para pagar o que a gente está investindo, mas vamos pensar no público. Aí a gente foi e fez. Na sequência, a gente emendou com o Goethe, que é um outro teatro, que fica num outro ponto da cidade. Aí a gente falou, poxa, o Goethe, na Avenida 7 de Setembro, no bairro da Vitória. A gente falou, já está no bairro mais nobre. Vamos aumentar a 15. Aí a gente já aumentou. Então, assim, a gente foi aos poucos. Uhum. E aí no Goethe a gente fez 12 apresentações. Imagina, entre setembro e outubro a gente fez 24 apresentações desse espetáculo. Seguidas. No meio disso, a gente ainda fez FIAC, apresentando de novo no Martim Gonçalves, retornando à casa. A gente ainda fez em Alagoinhas, e aí foi a primeira saída do espetáculo para uma outra cidade. A gente fez lá no interior, era significativo, simbólico fazer ali, uma vez que muitas pessoas da equipe eram de Alagoinhas, Tony Sagé, eu, Nando Zambia, Mansure, uma série de pessoas. Como? E terra fértil. Eu estive em Alagoinhas 2 Pois vezes. é. Espetáculo. Eu sempre me surpreendo, assim, que terra fértil. Pois é, temos muitos lá. E tem gente da produção, tem gente, né, em outras atuações, assim, é impressionante. Todos os lugares. E a gente fez na Semana de Arte. Quando você veio, inclusive, com o espetáculo que a gente fez na inauguração do que era a Semana de Arte. E agora a gente fez o Pele Negra também na Semana de Arte, que continua acontecendo. Então a gente fez ali, no evento da secretaria, que era junto com aquele espaço cultural. Foi incrível a gente fazer. Inclusive, para dizer, o espetáculo chega em outros lugares que não Salvador. Era importante a gente saber disso. A gente faz o FIAC, depois do FIAC a gente faz a Virada Sustentável de Salvador, no mês de novembro. E aí é quando a gente chega a engatar o negócio para chegar no Sesc Belenzinho, que é a primeira viagem para fora do estado, onde a gente faz 6 apresentações, que foram, assim, um sucesso, que a gente tinha muito medo, né? Era chegando no outro território, era chegando no Sudeste, pretos chegando no Sudeste, nordestinos chegando no Sudeste. Então, tinham várias questões, que a gente tinha muitas tensões. Eu vou querer falar mais sobre essa chegada no Sudeste, que eu acho que a gente pode, né, aprofundar isso, mas a nossa live... Vamos aprofundar. Então eu vou salvar aqui, para todo mundo que está ouvindo, a gente vai voltar, tá? Eu vou preferir interromper agora, porque esse é um tema que eu acho que a gente pode ir mais fundo. Vamos voltar então por aí. Então vambora. Tá bom. Encerrar, salvo aqui e já chamo todo mundo de novo. Simbora. Volta todo mundo, gente. Oi, Bruna. Que bom que você voltou. Olá, pessoal. Que bom que vocês voltaram. Já chamei o Luiz aqui. Pronto. Pronto, voltamos. Então, eu queria muito que você falasse um pouquinho mais. Nossa, o céu aqui, não sei se vocês estão vendo, ele tá azul, rosa. Pois é, eu ia comentar isso. Como mudou. Eu falei para você. Obrigado, que produção incrível. É para você, tá? Maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa vinda, assim. Eu acho que esse é um debate cada vez mais importante, né? Da gente partilhar mesmo o que passa, quais são as sensações dessa vinda, o que se debate anteriormente. Claro, dentro daquilo que é possível partilhar também, mas para a gente compartilhar também questões que são muito inerentes da produção negra, no sentido de que chegaram no Sudeste, pós-eleições 2018, significa muita coisa, tem camadas aí de subjetividade, né, que são muito profundas, a gente pode tocar nisso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como foi a chegada. Eu estive na última sessão, aquela última sessão, você lembra? Eu lembro que eu percebi ali pela plateia, né, a qualidade do silêncio, da escuta, absolutamente cheio, com a clareza de que vocês poderiam ficar
muito tempo em cartaz, que teria também público querendo, ávido, da mesma maneira que você relata, né, no início do espetáculo, que em Salvador vocês sentiam que tinha um público ávido. Eu não tenho dúvida de que aqui Sim. também, mas eu queria ouvir da perspectiva, assim, o que era antes, o que foi chegar, o que vocês sentiram depois, fazendo esse balanço, sabe? Então, antes de chegar aí, a gente já tinha um pouco entendido qual era a nossa estrutura de produção. Tá. E aí, quando eu falo dessa estrutura de produção, eu estou falando desde lá do processo até as temporadas, onde a gente entendeu que o nosso sistema ele derivava dessa ideia de aquilombamento no sentido financeiro de distribuição, no sentido de escuta, portanto, de diálogo, de como a gente precisava olhar para a gente. Antes de uma temporada, a gente se reunia, a gente queria saber como era que cada um estava. Não era só saber a agenda, se pode ou não. A gente Claro. queria saber subjetivamente como é que as pessoas estavam fazendo o que, como é que o negócio do espetáculo impactou, fazer TCA influenciou em quê, chegou onde, te levou para onde. Depois que a gente fez aquela temporada, a gente fez FIAC, a gente fez pelos espaços da periferia, esqueci de dizer isso. A gente também conseguiu fazer pequenas apresentações em espaços localizados fora do centro de Salvador, na periferia. Uhum. Então, isso era uma questão. A gente entendeu mais do que nunca que a gente precisava espraiar e dialogar com aquelas pessoas que não estavam dentro do teatro, dentro do métier da cena, dentro da cadeia produtiva de alguma forma. Então, quando a gente vai para os espaços, a gente tenta olhar para eles e entender onde estão localizados, tem ponto de ônibus, qual que é o melhor horário para essas pessoas que a gente está querendo atingir conseguirem chegar e conseguirem ir embora com segurança, porque a gente está falando Claro, de um espetáculo que tem 1 hora e 40. A claro. gente não está falando de 50 minutinhos, de 1 hora. Então a pessoa, quando ela chega ali às 7 no teatro, ela vai sair quase 9. Tem ônibus? É seguro? Como Legal. acontece isso? Então, são questões que estão atravessando a gente. E que Claro. eu faço reflexão, o Onissagé faz reflexão, Lico faz reflexão, o elenco faz reflexão, os meninos da gente fazem reflexão. A gente está querendo, sei lá, vamos fazer uma temporada, vamos fazer. A gente consegue dar acesso para uma turma de estudante, para um grupo de ONG, para uma escola ou para uma turma de uma faculdade que está no recôncavo e que gostaria muito de assistir. Então, como é que a gente viabiliza isso? Desde a primeira temporada, a gente lida com essas situações com o público. Então, cuidar do público é uma questão primeira, assim. Agora, Luiz, E aí, essa é uma marca de um trabalho de vocês, né? Porque quando eu conheci você, foi em 2012, 2010, 2012, foi, né? A foi, população foi. do Pro, agora eu não lembro qual foi o edital, que a gente estava Foi para juntos, cultura. Pro Cultura. E eu me lembro muito que a Ed, que é da outra Isso. companhia, se ocupava disso. Eu lembro que eu me surpreendi muito com a capacidade de encher os teatros. Todas as É. cidades que nós íamos, vocês tinham, assim, é, a relação com inúmeras escolas, inúmeras instituições, a entrada era fácil, o diálogo era direto. Eu me lembro da Ed, assim, faltando 15 minutos para começar o espetáculo, ligando para falar com as diretoras e os diretores. É. E vocês falaram, né, ela praticamente, assim, né, fazia um trabalho que é muito admirável. Então, minha perspectiva de quem observa o seu trabalho desde então, né? Eu vejo que isso é uma Aham. marca, uma qualidade, assim, muito admirável do modo de produção de vocês, né? Que para mim É. parece que é antes, muito antes de Pele Negra e Máscaras Brancas, né? Muito. Uma marca registrada do seu modo de operar, e que eu acho bárbaro, porque é isso, considerar o público, entender o público, percorrer imageticamente toda a trajetória que ele precisa fazer desde a sua casa até chegar no espaço, cuidar desse espaço, isso não é pouca coisa, né? É um Não cuidado. mesmo. E aí essa política de acolhimento que você relata no começo da nossa conversa, né? Que você diz, quando a gente estava fazendo a audição, para a gente era muito importante ter um acolhimento. Eu acho que isso já está na maneira como vocês se colocam no mundo, na maneira como vocês criam. Porque é isso mesmo, há um cuidado, isso é muito Real. evidente. E ele não é exclusivo de financiamento, porque poderia ser, né, paparicar os financiadores, alguma coisa assim. Vocês estão cuidando vocês estão fazendo relações, é outra coisa, né? Eu não vou nem falar Sim. de formação de público, de mediação cultural, porque eu acho que ainda a gente pode dar um outro nome, porque É. isso você conseguir
E colocar, é um exercício de alteridade, né? Você se colocar no lugar do outro. Você pode chegar de carro na sua produção, mas você faz o exercício de pensar quem é que vai de ônibus, quem não tem dinheiro para pagar o ingresso, né? Daí essa ação tanto do TCA, que eu acho bárbara, né? Ir até esse equipamento cultural que é tão importante na cidade, que é tão maravilhoso e que ao mesmo tempo é elitizado no sentido de construção histórica, né? Então, Sim. quebrar isso, colocando uma atividade no domingo de manhã, né? Eu me lembro, quando você estava falando disso, eu me lembrava Eu sou de Campinas, mas como eu leio sobre políticas culturais, eu lembro de um relato da Marilena Chauí, de quando ela foi secretária de Cultura na cidade de São Paulo, em que ela fez algo muito parecido, que era exatamente isso, eram atividades no Teatro Municipal, em São Paulo, aos domingos de manhã. Eu não me lembro se a programação era só de teatro, se eu não me engano, ela oscilava, ela contemplava várias linguagens, mas ela percebeu que no caso de São Paulo, por exemplo, nem isso foi suficiente. Então foi preciso colocar ônibus gratuito na cidade de domingo, porque ela percebeu Nossa. o seguinte, para uma família de 5, 6, isso, R$ 1 talvez seja muito, né? Então era importante democratizar no máximo. Então, colocar o ingresso gratuito ou com um preço muito simbólico, como R$ 1, e colocar também, criar um convênio aí com a Secretaria de Transporte para viabilizar que, olha, a gente está resolvendo o deslocamento e o acesso. Então, quem quiser vai vir. Né? Então, é muito Total. bacana. E aí, voltando, fazendo um link aí como esse modo seu de operar, né, no âmbito de grupo, no âmbito de produção, é muito interessante isso de conseguir também dialogar de maneira diferenciada, sem nenhuma crise. Então, assim, no ICBA, nós estamos numa região nobre, não há nenhum problema de cobrar esse valor de 30 e 15, porque aqui as pessoas conseguem custear isso, e é justo, né? É justo, a gente está falando Aham. Sim, de equilíbrio de renda mesmo, né? E numa periferia, exatamente. óbvio que R$ 20, R$ 30 vai impedir que uma pessoa vá assistir. Então é legal você dizer isso de uma maneira sem pudores, sabe? Acho importante que Não, as coisas venham, né, à tona de uma maneira muito aberta, muito franca, porque é assim mesmo, né? A gente opera dessa maneira na produção, a gente considera isso, né, na produção. e a gente não pode desconsiderar o público nunca. Assim, eu sempre penso nessa perspectiva de que se eu faço para o público, eu tenho que partir também de uma ideia de que é como eu faço com o público. Ah, E que não lindo. somente para. Então, assim, até mesmo durante o processo criativo, como é que o público não é o último que chega? Porque eu sou artista, eu sei como é que funciona. Então, para mim, é interessante que o público esteja durante o processo para poder entender como é que eu lido com ele. Porque eu vou fazer para, eu vou fazer com, eu vou fazer junto. Entende? Eu não quero um público que somente vai receber o negócio ali pronto, distante, lá parado. Eu quero um público que seja realmente tocado, porque só me interessa fazer se for assim. E acho que isso tem a ver um pouco com o meu modo de ser artista, criador, e de alguma forma isso reverbera também na produção. Quando Claro. você fala, claro que isso vem de lá da outra. Em 2016, quando eu começo a fazer produção cultural, eu começo a fazer produção cultural já trabalhando com o público. Na outra, era um projeto que falava de migração, continente africano, africanidade, zona intermediária de contemporaneidade, várias questões, globalização, e eu ia lidar com estudantes do ensino médio para tentar ver como eu conseguia levar esses estudantes para o teatro no Vila Velha. É aí que eu começo a fazer produção. Então, o público nunca esteve longe do meu trabalho de produção. Acho que talvez por ali. Eu, enquanto artista, em Alagoinhas, eu morava longe. O centro de cultura é numa outra ponta da cidade. Eu ia andando, meia hora de caminhada para chegar lá. E quando eu assistia alguma coisa de noite que voltava andando à noite, era um perigo. Então, eu olhava para mim. Hoje, até hoje, quando eu vou para o teatro, que eu entendo como eu vou produzir um espetáculo ou outro, eu olho e digo, chega, é seguro, porque eu estou também olhando para aquilo que sou, para aquilo que fui. Então, eu não Claro. consigo Ó, desconsiderar as coisas. Felipe está aqui falando que fez a oficina, ó. Ah, ele fez a oficina do Nando, tá vendo? E qual outra aí, ó? Alagoinhas aqui presente, ó, tá vendo? E Então, Alagoinha. eu não tenho medo. Pois é, eu não tenho medo nenhum de falar de público. Pelo contrário, acho que a gente tem que olhar para o público com muito cuidado, saber lidar. E aí, quando você me provoca a pensar São Paulo, a grande questão que a gente tinha era essa. Quem Claro. é esse público? A gente não conhece, a gente não sabe. E aí, conta. Somos desejados ou não?
Oni Sagé, de alguma forma, já tinha ido para São Paulo com suas obras. Então ela já tinha levado o Exu, que tinha sido um grande sucesso. No ano anterior ao que a gente fomos, ela tinha ido com o Macumba, que é de um grupo que ela fez uma direção lá de Curitiba. Então, Oni Sagé, de alguma forma, já abria um caminho ali. As pessoas já minimamente sabiam quem era. Ainda mais com Mas o esse nome de espetáculo, não é? todos os caminhos, né? Mas o espetáculo a gente ainda não sabia. E aí, tanto que a gente foi, assim, e essa foi uma questão que a gente trouxe para o elenco, Tá. sabe? Assim, porque Isso. também eles estavam todos, de alguma forma, tendo experiências que eram de um público farto. Então, assim, Uhum. claro que a gente teve um ou outro dia que a gente não teve plateia lotada, natural. Principalmente na temporada de 24 apresentações, como eu falei. Tinha dia que tinha menos, tinha dia que tinha mais. Mas a gente nunca fez uma apresentação com uma plateia vazia. E a gente falou, ó, a gente está indo para São Paulo, uma cidade que tem uma programação gigantesca. É possível que a gente chegue ali e não tenhamos público. Então, é interessante que a gente cuide do nosso equilíbrio para que a gente Claro. realmente faça aquilo que é o nosso melhor. E aí, na primeira semana que abre venda, a gente já começa a lidar com o problema do público, no sentido de que já tinha esgotado a primeira semana. Aí Maravilha. a menina do Sesc já me liga, Luiz, esgotou. Aí os meninos que tinham também familiares em São Paulo, minha prima não conseguiu, minha tia não conseguiu, o que, que vai acontecer? O Sesc vai abrir sessão extra, não vai. Aquela confusão. Eu falei, eita, é isso, né? Vamos lidar com isso. Que bom que a gente está lidando com algo, né? Importante, positivo. É uma resposta imediata, Uma né? resposta imediata e uma responsabilidade que a gente tinha que ter mais do que nunca com o que iríamos levar e como lidar com as pessoas que não iriam conseguir assistir. Claro. Mas Então, quando a gente chegou. acho que Desculpa, fale, por favor. de cara já é uma resposta, tipo, esse é um debate que precisa estar presente, está na pauta. Está na pauta. Aham. Então, talvez aqui tenha sido em São Paulo, né, gelado, vamos dizer assim, né? Antes, né? No imaginário, tipo, esse é o termostato para entender se essa obra de fato, né, vai rolar. Aham. Aí você chega nesse lugar e você fala, mas é claro, eu não tenho nenhuma dúvida de que teria isso, porque eu tô aqui, eu tô observando o movimento. Mas quando eu faço a pergunta, eu faço porque, para quem está fora, eu sei também né, das imagens e tudo, e não são só imagens falseadas, né? Toda a história está pautada em experiências e tudo mais. Queria entender também como foi essa transição para chegar e vocês encontrarem também outras São Paulos, porque São Paulo é muita coisa. Aham. Não é só branca. Talvez São Paulo queira dizer que é só branca, mas não é. Mas não é mesmo. São Paulo é E muita coisa. principalmente no Sesc Belenzinho, que está localizado numa outra região de São Paulo, né? Que não é também aquela região central. É bárbaro poder dar essa chance também, entende? Da gente ver outra São Paulo na plateia. A minha primeira experiência com um público que eu percebi como espectadora, tipo, nossa, essa plateia é uma plateia que eu não estou acostumada, foi com os primeiros espetáculos do Coletivo Negro, há 10 anos atrás. Eu lembro de estar em uma plateia e de repente perceber assim, nossa, essa plateia está diferente, que bom. Então eu estou acompanhando esse percurso aqui há muito tempo, mas vocês estavam Hum. chegando aí agora, né? Então é bacana Nossa, perceber. e a gente tinha uma série de sinais que acreditávamos que eram que puxavam a gente um pouco para trás, né? Assim, além do fato de sermos nordestinos, nananã, negros, indo para lá, tinha um fator que era um espetáculo que adivinha de uma universidade. Então já tem aí também um resquício de que algo formativo, né, nesse âmbito ali, um pouco escolar, apesar de estar ligado à universidade, de vir com o selo da Aham, companhia de teatro, que a gente nunca quis tirar, a gente, pelo contrário, afirma esse lugar, uhum, advimos de uma universidade, esse espetáculo ele vem de uma companhia que é assim, 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 então a gente afirma isso. E era mais assim, o elenco era todo de jovens, uhum, pessoas que estavam começando a sua carreira com pele negra, inclusive. uhum. Então a gente tem que cuidar muito, tanto dos atores, no sentido de como cuidar desses atuantes ali, dessas atrizes e tudo, e também do público. Então, de alguma forma, sei lá, eu, Rony Sagé, Lico, a equipe criativa, que de alguma forma tem um pouco mais de experiência, quando a gente até mesmo se coloca nesse lugar de uma deshierarquização ou de uma maior horizontalidade, no sentido também de partilhar isso
de modo mais aqui, de igual, e não numa expectativa de aluno e professor. Uhum. Sabe, apesar de estarmos dentro da universidade, não é essa a nossa perspectiva. É outro lugar que estamos construindo. É outra perspectiva real. Mas chegar em São Paulo, a gente sabia que iríamos... Tudo isso estaria muito evidente na gente. Então, eram os marcadores sociais que tentam nos colocar o tempo inteiro. A gente precisaria olhar para eles e saber como lidar. E aí, quando a gente chega, antes de chegar, já tem essa notícia de que tinha uma grande procura, não tinha mais ingresso. O pessoal do SESC já tinha me contatado e dito, Luiz, quando você chegar, vamos ver como é que a gente resolve plateia, para ver se consegue um pouco mais. Eu falei, gente, Vanessa, já você tem que chegar junto comigo, É o porque eu não tipo vou de definir nada de plateia sem você. Não é? Como é? É o tipo de problema que a gente adora resolver, né? Total. Ah, não acredito, a gente vai ter que fazer isso. Pois é, sério que eu vou ter que pensar sobre isso. Que bom E problema. aí, quando a gente chegou em São Paulo, a primeira coisa que a gente fez foi realmente sentar, olhar o espaço da sala, entender onde seria a plateia e com uma trena junto com o corpo técnico de lá, a gente foi medir o espaço para dizer, o linóleo vai até aqui, a tela cai aqui, então o público tem visão até aqui, a gente consegue inserir mais, consegue quanto? Vamos mais, espera ainda, a gente vai dar mais. Ótimo. E a gente conseguiu colocar mais pessoas. Então, assim, a gente abriu, acho que mais 30 ingressos, eu nem lembro exatamente quanto foram, mas foi entre 30, 20 e 30 a mais. Nossa, por E sessão. assim, por sessão. E a gente Maravilhoso. só não conseguiu colocar mais, porque também a gente começou a pensar que precisávamos cuidar do conforto, né, da estadia, do público. Então, não adianta socar muita gente e colocar no chão. Pera ainda, vamos também entender direitinho como é que a gente faz. E aí, a gente fez as 6 apresentações, desculpa, no Sesc Belenzinho. Quase fizemos extra, quase. Acho que a gente só não fez mesmo, eu nem sei, mas assim, mas eu arrisco até a pensar que a gente não fez pela conjuntura que estávamos, né? 2020, já um ano desse governo que está aí, corte no sistema S. Então, assim, também tinha toda uma questão ali que precisava ser cuidada e não dava para a gestão daquela unidade fazer as coisas de modo tão quanto gostaria. Então, a Claro. gente teve um diálogo muito franco, muito direto, assim, tentando equilibrar, tentando cuidar dessas pessoas e que iam para lá tentar assistir. Tinha gente que ia no dia, mesmo sem conseguir o ingresso. Então, como cuidar dessas pessoas? Claro. Sabe, assim, era uma premissa nossa, assim, nossa de todos, sabe, assim mesmo, da equipe inteira. Então, quando eu falo dessas coisas todas, eu acho que é para falar um pouco do que eu penso como esse modo de produção negra, sabe? Esse modo de produzir uma cena negra, uma cena preta. Eu acho que tem todos esses tensionamentos. Do tensionamento que é do racismo estrutural, que eu comecei falando lá no início, e que, inclusive, durante a montagem do Pele Negra, a gente enfrenta todos eles de novo dentro da universidade. E aí, o que é que eu faço? Eu documento tudo. Tudo. Milimetricamente. Do horário que a gente tinha marcado com os técnicos, que era às 8 horas para entrar, e o técnico chegou 9, porque ele achou que podia chegar 9, porque ele teve um problema, e ele não quis falar com outras pessoas, não quis dizer. Mas a gente tinha uma equipe ali de 12 pessoas na porta esperando. E a gente tinha um horário que era de 8 às 12, com treinamento, ensaio, criação. E aquela uma hora iria comprometer o trabalho. Então, isso foi documentado. Porque a gente percebeu que em outras produções não havia esse tipo de atraso com os técnicos. Da gente precisar ficar até mais tarde de noite, o técnico dizer 10 horas, viu, gente? Nem 10 horas. 15 para as 9, ou 15 para as 10, gente. 9h45, eu preciso fechar o teatro, preciso que vocês encerrem, porque a gente tem que fechar as portas. Mas com outros diretores brancos, outros elencos brancos, e até 11, 12, com pagamento de hora extra, sem menor problema. A gente, quando quis negociar hora extra, era um problema. Como é que eu olho para isso e não entendo que isso é estrutural de um racismo? Que é um racismo estrutural. Mesmo que seja lá escondido. E a gente precisa olhar para isso. Como é que isso E interfere, discutir. Luiz? Como é que vocês, Na criação, no sentido o assim, que passar por essas experiências durante a criação,
Entende? Tipo, nesta obra, com esse tema, né? Como que isso, de alguma maneira, se foi, né? Como foi incorporada na criação, no sentido de repente, alimentar, né, o processo? Ó, Como que percebiam isso, né? Como que vocês organizavam? primeiro que a gente, quando enxergava a situação, a gente rapidamente tentava resolver ela, mas também a gente não resolvia e deixava para lá. A gente Tá. resolvia e ia para uma outra provocação. Então a gente ia para uma instância. Sei lá, teve essa situação ali com o técnico, eu ia me reportar ao coordenador do teatro. Um Uhum. segundo caso, de novo. Um terceiro caso, como chegou a acontecer, eu ia relatar à direção da escola. Tá. Uma vez que eu estava entendendo que o negócio não estava acontecendo. E Claro. relatando, documentando. O que eu chamo Ótimo. de documentando? Um e-mail. No Uhum. final quando a gente terminou a temporada, a primeira, eu escrevi um relatório extenso falando todos os problemas que foram da ordem do financeiro que atrasou, as ordens estruturais, problemas que a gente teve de enfrentamento hierárquico dentro da universidade, para ver se a gente tinha acesso ou não ao teatro, acordos que a gente tinha feito antes que foram desfeitos, uma série de situações. Tudo estava ali, dito, documentado, Um entregue dossiê. à companhia, um dossiê entregue à escola, entregue ao programa, à Pró-Reitoria de Extensão, para que os próximos já pudessem tentar pegar um cenário que fosse um pouco mais aliviado nesse sentido. Então, assim, além disso, no âmbito da criação mesmo da cena, a gente discutia com o elenco, muito no sentido de tentar criar nem de criar, mas de manter um ambiente que fosse razoavelmente equilibrado e saudável. Qualquer situação eu pedia que fosse dito para mim, que eles não tentassem resolver, uma vez que eu entendia que eles precisavam estar ali da melhor forma possível como artistas, concentrados para isso, para este fim. Então, qualquer situação que me reportassem, que não tentassem resolver diretamente, para que a gente pudesse ter uma solução que fosse muito mais tranquila, não arredia, não tão briguenta, porque às vezes na fúria a gente vai para uma briga. Então, como é que a gente podia ser mais aliviado para a gente não cair de novo na ideia do preto retinto, que é briguento, que fala alto? Então, a gente Barraqueiro. reconhecia esses arquétipos e a gente dizia, vamos mudar, vamos falar aqui. Você quer que eu fale com você como? Sobre as epistemologias, com os conceitos. Então, olha só, a gente precisa falar de racismo estrutural, porque é o que está acontecendo aqui nessa universidade, desse ponto, desse laquira. E a gente ia com os termos todos para poder dialogar aqui. Não é assim que vocês querem dialogar? Tranquilamente, sem levantar voz, aqui suave. Mas a gente precisa dialogar sobre isso. Protocolar, né? E aí a gente e protocolar exaustivamente, Mas, desde com o porteiro até a direção da escola. e sem se furtar de Sabe? devolver o constrangimento. Eu acho isso uma tecnologia De da modo nenhum. negritude. Que é isso, eu De devolvo esse modo nenhum. constrangimento. Isso que você está criando, essa situação que você está gerando, ela é tua. Eu estou te devolvendo. Não Uhum. é? E aí, Responda. olha só como é louco essa estrutura toda, assim, porque até hoje, assim, hoje, nesse momento em que vivemos pandemicamente, a gente já olha para aquilo que fizemos e já enxerga os ecos de positividade e de avanço. Eu posso imaginar. Então, assim, hoje, a gente está fazendo, por exemplo, estudos em teatro negro. Com o suporte da UFBA, é eco de lá. Sabe? Claro. É um negócio que começou ali. Então, hoje, a escola já olha diferente para esse elenco, já olha diferente para esse espetáculo. Não só olha diferente, como já pensa em outras perspectivas. Até mesmo porque a escola passou por outras questões depois da gente. Teve um espetáculo que foi o espetáculo que foi logo após a gente, que também era da companhia, ou seja, a obra seguinte, né, da companhia a gente, tinham cenas extremamente racistas. Como que a gente acabou de discutir com o espetáculo e a obra que vem seguinte tem isso. Tanto que foi o caso que pipocou no Brasil de estudantes que invadiram a cena, pararam o espetáculo, teve uma confusão. O estudante foi agredido por professor, polícia entrando no campus. Foi esse espetáculo que foi logo depois do Pele Negra. É Você isso, entende ação, né? esse tecido? E assim, e aí a gente do Pele Negra, claro, diante daquela situação, a gente foi ali abraçar esse estudante. Ele poderia ter várias questões, tem mil níveis aí que a gente precisa cuidar, mas a gente precisa entender que, que eram estudantes, melhor dizendo, negros, que estavam ali reivindicando o espaço, que tentaram de modo pacífico que não.
Então, assim, o tempo inteiro a gente está tentando olhar. E quando eu digo a gente, é porque, mesmo tendo o espetáculo acontecido, mesmo efetivamente a nossa função, vamos dizer assim, ter sido encerrado ali na temporada, no que quer que seja, a gente olha para os estudantes da universidade, pretos e as pretas, e dizemos, temos responsabilidade, precisamos falar, trocar, discutir. E não à toa, o Pele Negra ele foi tão formativo, ele foi tão fincado no âmbito pedagógico, que a gente olhou para ele e falou, esse espetáculo, ele é uma escola. Exato. Vamos olhar para isso com cuidado, e a gente começou a pensar em como tornar aquilo dali, que foi um processo de formação, principalmente para os atuantes. Imagina que a Unisagem, no seu processo de pesquisa, ela não foi só trabalhar o texto, marcar, fazer coreografia. Antes disso, a Unisagem teve um mês de trabalho de construção daquilo que seria o referencial teórico desses estudantes, assistindo desde clipe de Beyoncé, Emicida, até Irã, sabe? Até mesmo olhar desfiles de moda, onde tinham negros representados, tratar do grafite, tratar de leituras. Qual era o referencial dessas pessoas quanto à sua negritude? O que eles se entendiam? Como se entendiam? A gente precisou construir isso, olhar para isso, de modo a construir artistas politizados de fato, assim, conscientes do seu papel político, da sua ação cidadã, não somente artística. Então, a gente entendia que a construção de um artista preto não era somente do ponto de vista da técnica. Ela tem que ser ali também política. Tá junto. Se não é E aí a fácil, gente tem pensado, não é fácil. não, se não fica fácil de derrubar, né? Exatamente, não pode ser fácil de derrubar, não pode ser. Então a gente tem pensado nisso, e aí a gente já olha e diz assim, poxa, teve ali uma situação, por exemplo, como essa que eu falei, da escola que teve esse espetáculo logo na sequência racista, mas a escola também procurou olhar para isso de outro modo, debates aconteceram em torno disso. Então, várias tensões resultaram em algum tipo de ação. É mínima, é mínima. No curso de teatro, ainda não tem, por exemplo, uma disciplina que trate de teatro negro. É um começo. Não tem. Conforto, é um movimento, né? Exatamente. A gente tem entendido que estamos né, de que é pouco, no caminho. A minha perspectiva é assim, a cada movimento eu vou lá e vibro, falo, opa, bacana, é isso aqui, vamos lá, né? Porque é quase como criança, assim, eu sei que vai parecer um pouco, né? Eu fico pensando, sem ficar estimulando o tempo inteiro. Sabe assim, tipo, nossa, você fez muito bem, corta direitinho agora tenta não cortar assim, né? Só que não são crianças. Nós estamos falando de instituições racistas. Mas eu sinto, tinha notado aqui uma coisa que você falou lá no início, que tem a ver com essa sua capacidade, não preguiça, de relatar tudo em documento. Isso é um super trabalho, deve ter gerado muito desgaste, alguma dor de estômago, né? Mas se a gente não tiver, eu tenho para mim, se a gente não tiver essa paciência para lidar com isso, o sistema está todo montado para a gente não fazer mesmo. Porque assim, trava na primeira porta. É a primeira porta que você tenta abrir, que ela já está ali fechada, travada. Então, a gente já sabe, isso é uma tecnologia. Quando eu digo que é uma tecnologia mesmo. São modos de operar que é da negritude. Você sabe assim, tá bom, eu sei que eu vou ter que insistir aqui, vou ter que ir por esse lado. E essa maneira protocolar de agir diante do horror, ele também fragiliza a violência do outro. Porque ele revela quão bárbaro é a atitude, o discurso, o modo de fazer. Na medida que nós somos capazes de não responder passionalmente, eu sei que isso não é fácil, mas cada vez mais eu me convenço de que isso é extremamente importante, a gente revela, a gente espelha o horror para o outro. Eu vou responder a você nesse lugar que você está, porque quem está nesse lugar é você. Eu não. Eu estou em outro lugar. Estou propondo alguma coisa. Estou trabalhando. Não é? E tem uma outra coisa também que eu acho que é pensar que o que a gente está... Enfim, é um pensamento que cada vez mais ecoa em mim, de que a gente é passagem. Exato. Então eu faço pensando nos meus que virão depois. Exatamente. Se para mim já está sendo tão duro, eu preciso construir algum... Eu preciso agir. Exatamente. Para os meus certamente já foi. Então para os que virão eu preciso construir algum tipo de situação um pouco melhor.
É E aí eu isso. não posso fazer uma produção que ela é somente ali, executei, colhi os louros, tá tudo ok, maravilha. Ai, sofri, tive umas questões, mas passa, eu não vou nem olhar para isso. Não pode ser. Eu preciso agir de modo aí, inclusive nas instâncias mais difíceis de serem Isso, acessadas. A gente passou por situação com Pele Negra de Onissagé estar no teatro pedindo para o som ser equalizado, ela, a operadora de som, duas mulheres negras, e os técnicos não atenderem ao que elas estavam dizendo, que era somente, às vezes, de volume, porque o técnico não queria ouvir uma mulher preta. E aí, aí quando você chegava eu, que não sou tão retinto, quando eu chegava, ele ouvia, funcionava, claro. Aí você traz funcionava. interseccional, e eu lembro de Carla Cotirene, que é daí, né? Que é Uhum, exatamente exatamente. passa sem contemplar gênero. Não tem como. Ah, não dá, a gente E não tem. aí, e aí, quando eu vejo essa situação, eu não posso Claro, discutir diretamente com o técnico somente. Eu vou claro, conversar com ele, mas só que eu tenho que conversar com a gerência dele. E além de conversar com a gerência dele, eu tenho que conversar com o maior, que é a regulação. Então, é, assim, se é um órgão da prefeitura, como era neste caso, eu tive que lidar com a fundação que geria aquele órgão e relatei o caso e disse, olha, nesse espaço, que inclusive se pretende um espaço voltado para essas questões, para esses corpos que são dissidentes, corpos negros, a gente está tendo esse tipo de situação. Vamos olhar para isso? Então, assim, exatamente. eu não podia me calar, resolver a situação, minimizar o desconforto que a Anissa já teve, o problema que ela teve que enfrentar, ela e Nansure, e achar que resolvi. Aquilo precisava ser discutido em outra instância, para que as Claro, próximas pessoas que viessem não passassem por aquilo, para que as próximas mulheres pretas, quando colocassem suas cenas, seus espetáculos ali, suas ações, não tivessem que passar por esse tipo de situação machista, sabe, misógina, essa situação racista, não pode. Então, assim, e aí eu entendo que o meu papel, é a minha função, é da minha responsabilidade dar conta disso. Não pode ser um problema a mais, não é um trabalho a mais documentar, registrar, dialogar, e a gente faz isso, e aí chama para uma conversa, a gente vai lá e conversa, a gente tenta dialogar, a gente tenta entender, porque também é isso, entendendo que o diálogo, que a gente tanto fala que a gente quer ter dentro dali do nosso agrupamento Pele Negra Máscaras Brancas, isso precisa se expandir. Então, é o diálogo que a gente faz com o público, é o diálogo que a gente faz com os empreendedores, os parceiros pretos, é o diálogo que a gente faz com os espaços. É o tempo inteiro como é que a gente se coloca em diálogo com essas instâncias todas que fazem o espetáculo. Porque quem faz o espetáculo não é somente o artista, não é somente a produção, é uma cadeia, é uma série de agentes, todos eles precisam ser olhados, principalmente quando a gente está falando de um grupo, de uma temática, de um artista que tem a negritude, que tem a questão étnica como uma questão. Então, quando eu falo de mercado, de olhar para os empreendedores, os parceiros, as empresas que têm ali, enfim, que são protagonizadas por negros ou que têm a sua temática negra, é pensando no mercado negro, de fato, na própria palavra, no Black Money, como é que a gente organiza, regimenta e valida esse negócio que foi criado não pela gente, disseram pra gente que existe. Então vamos olhar para ele ressignificando, dando um outro valor, devolvendo a moeda e dizendo, vocês não criaram, vamos olhar para isso então, agora a gente está fazendo isso dessa forma, validando os nossos, sabe? exato. E como que vocês estão lidando agora, falando de um momento presente, assim, como que vocês estão organizados no meio da pandemia? O que que vocês têm pensado em perspectivas de trabalho, modos de operar? Como responder esse momento? Assim, o que tem sido debatido internamente? Então, a gente é bom você falar disso porque o que a gente tem tentado fazer o tempo inteiro é como a gente mantém o Pele Negra como memória ativa no meio dessa pandemia. Ah, Então, assim, a gente fez ali o Sesc Belenzinho. Quando a gente terminou de fazer o Sesc Belenzinho, a gente tinha um público de mais de 12 mil pessoas em um ano de apresentação. A gente olhou maravilhoso, e falou, uau, maravilhoso. 50 apresentações, mais de 12 mil pessoas. A gente falou, pô, temos um negócio aqui que a gente precisamos olhar. Reconhecemos. Aí veio a pandemia. E agora? Como fazer?
Aí a gente foi pensar como, porque a primeira ideia é coloca o espetáculo no ar, libera na internet. Como de alguma forma começou a acontecer. A gente falou, não, espera ainda, vamos cuidar. E aí veio o Estudo. congresso da UFBA. Ah, ok. Aí o congresso da UFBA, que foi virtual, a gente olhou e falou, poxa, por que a gente não coloca? Afinal de contas, é uma produção da UFBA. De algum modo, a gente vai estar dialogando não só no sentido da apreciação ou da fruição artística, tem uma questão ali de debate que o próprio fórum, né, levanta, o congresso já traz isso. A gente conversou internamente, conversou com o elenco, todo mundo achou que era legal, a gente propôs. Foi a terceira ou a quarta atividade mais vista no congresso, mais de 13 mil pessoas assistiram. A gente tomou um Maravilhoso. susto. No dia Isso. que exibiu, a gente olhou, todo mundo assistindo ao vivo, junto, teve um momento que tinha mais de 2.000 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, gente, o que é isso? A gente, de novo, entendeu que a obra, ela chega, ela tem um eco, mesmo que digitalmente, remotamente. A gente falou, segura mais um pouco. A UFBA, a Escola de Teatro, fez aniversário, convidou, a gente foi lá, exibiu de novo. Mais 2.000 pessoas assistiram em um dia. Ou seja, a gente vai entendendo que a obra chega, que a obra tem espaço. E aí, quando a gente pensa no estudos em teatro negro, a gente falou, é um modo da gente discutir uma série de coisas que estão ali né, na esteira do que é o espetáculo. Então, vamos trazer isso Conta sob um o olhar pouco, de outras pessoas. fala um pouquinho sobre estudos em teatro negro, porque eu acho que nem todo mundo. A gente fez algumas postagens aqui na página da Sim também, mas acho que é Massa. sempre bom falar, né? Claro, por favor. A gente Então, estava muito inquieto com essa perspectiva de não ter um espaço de formação, claro que seria o teatro negro, né? E isso já é eco da criação do PL. Aí, quando foi no final do ano passado, a gente teve a partir de um convite da prefeitura daqui de Salvador, de realizar um projeto de ocupação em espaços da periferia. E aí, numa dessas atividades, a gente propôs fazer uma formação, uma oficina, que tá. já era com 5 pessoas diferentes, de linguagens diferentes, ou seja, não era uma oficina para atuante no sentido de técnicas de atuação. Não, tinha Lico que ia falar de um ponto de vista, tinha Edileuza que ia falar de outro, Joana de outro. E a gente foi construindo ali, montou. Aí a gente falou, poxa, tem um caldo aqui, tem um negócio. E a gente começou uma tentativa junto a órgãos aqui, tanto do Estado quanto da Prefeitura, de organizar e fundar uma escola. A gente queria, desde o início, era fundar uma escola. Tá. E a gente avançou com secretarias e tal, e a gente quase estava com um prédio para entrar. Quase, assim. Veio a Uhum. pandemia. Ai, Aí a gente falou, putz, não. Aí começamos a olhar, via um curso aqui, um curso ali, falou, por que a gente não faz isso virtualmente? Sem o bárbaro. rigor de um curso, uma instituição, um negócio de um rigor acadêmico que às vezes nos distancia, né? Porque tem isso, esse lugar muito da conceituação, do lugar do saber, do academicismo, nos distancia, uma vez que os nossos saberes eles estão em outras instâncias, lidando com outros tecidos também. Então, e tecidos que não estão lá. Exato. Então a gente conversou com as pessoas aqui, foi juntando um corpo né, de pesquisadores, de professores, e a gente propôs o primeiro módulo, que era, na verdade, onde cada uma dessas pessoas partilhava a sua pesquisa a partir dos seus estudos, das suas experiências, tentando ter ali uma apresentação do que poderiam ser os horizontes de discussão de um teatro negro. Então a Tá. gente teve ali um corpo de 15 pessoas, mais ou menos, discutindo, dialogando, expondo, partilhando. E quando terminou esse primeiro módulo, que foi em fins de junho, a O gente começou a pensar primeiro módulo foram 2 meses, né? 2 meses, isso. Foi de abril até meados de junho. Então a gente começou a se debruçar como seria o segundo módulo, uma Tá. vez que a gente entendeu que tinha uma levante, tinha uma procura, e a gente decidiu nesse segundo módulo, que é o que a gente está fazendo agora, se debruçar na perspectiva de olhar para espetáculo. E a partir desse olhar para os espetáculos, a gente lidar com elementos da cena. Então, o que seria olhar para a atuação, para a direção, iluminação, cenografia, produção? Então, a gente foi pensar a partir dessa lógica e pensando em como estabelecer diálogos, portanto, conversas. Então, é uma pessoa, um artista ou alguém de uma determinada área que tem experiência entrevistando pessoas daquela mesma área correlata àquele espetáculo. A gente está chegando no meio, inclusive, agora, do módulo,
e já pensando o que pode ser um terceiro módulo. Maravilhoso. Pensando em como incluir performance, como incluir dança, Eu vou e fazer aí outras perspectivas. Por favor. uma pergunta que talvez interesse para o pessoal que está aqui, porque eu sou aluna desde o primeiro módulo, né? Você é a Quem aluna da gente. quem está aqui e quiser acompanhar, como faz? Esses vídeos eu não me lembro. Está disponível no YouTube? É possível assinar? Estão. Legal. Então, a gente tem um canal no YouTube, é só procurar Estudos em Teatro Negro, tudo junto. Esse é o nosso link, tanto no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, pode dar uma procurada. E as aulas, elas têm acontecido sempre às terças e quintas. Hoje mesmo, antes de estar aqui, eu estava exatamente na aula, Das duas e sempre das 2 às partes. 4, ou seja, das 14 às 16 horas. É acesso tranquilo. A gente não tem como ter inscrição agora, uma vez que a gente já está no meio do percurso, e mesmo porque a gente tramitou junto à universidade numa perspectiva de legitimar o Estudos em Teatro Negro como uma atividade de extensão, portanto vai haver uma certificação através da universidade. E aí o modo de acompanhar é a partir da inscrição e ali de uma série de procedimentos que vão Sim. desde chat, classroom, tal, mas é possível que qualquer pessoa possa ir lá na página e ver vídeos anteriores É barra. e participar a partir de agora também. Barra. Inclusive, eu tive a possibilidade nesse segundo módulo de dialogar com o bando de teatro Ludum para pensar o que é a produção desse grupo, que é o grupo mais longevo, né, da história do teatro brasileiro, focado na temática referenciada, racial, e não deu. A gente vai fazer um outro encontro, porque são muitos temas. A gente tinha a perspectiva de falar do Cabaré da Raça, mas eu falei, não tem como falar de Cabaré da Raça sem primeiro falar do bando. Exato. Então, não deu, mas a gente vai fazer uma segunda. Mas eu partilhei ali uma perspectiva ao final do nosso encontro, que é da gente iniciar um levantamento de dados Isso é quanto à bacana. produção cultural negra. Por quê? Se já é tão difícil, a gente já vê o nosso setor cultural tão deficitário de dados, Exato. imagina quando a gente faz esse olhar focado para a cultura negra. Aí é que a gente não tem mesmo. E Luiz, E como aí que se eu falei assim, pode participar dessa pesquisa? Como que se pode preencher? então, Onde que encontra? aí o que foi que eu fiz? Eu propus um formulário que tem Uhum. uma série de questões onde as pessoas elas podem, como é que chama? Responder livremente. E eu estou falando de quaisquer pessoas que tenham algum tipo de laço, de vínculo, de relação com a produção cultural. Eu não estou falando de produtores com larga experiência, não estou falando de chefes de produção, eu estou falando desde os assistentes até mesmo as pessoas que encabeçam projetos, dinamizam, tarará. É para todo mundo, é para a gente tentar traçar um perfil mínimo, suave, do que de quem somos nós que fazemos. Claro. E aí, esse link, para quem puder, quem tiver interessado, quem topar participar, ele está disponível na bio do Instagram do Pele Negra. Ou, desculpa, do Instagram do Estudos em Teatro Negro. Ok. Então, logo quando eu entro, eu tenho lá um link. Eu clico nesse link e aí eu já posso preencher. A gente tem uma premissa de que é deixar ele disponível até mais ou menos o dia 22 de agosto. Tá. Por quê? Porque como é uma atividade, de alguma forma, que está imersa no contexto dos módulos, a Claro. gente gostaria de, ao final, no último dia, a gente apresentar quais foram esses dados que primeiro levantamos. Entende? Então, assim, a gente está falando nesse formulário de formação, existe formação, quem tem formação, renda, onde mora, quais tipos de acesso que tem, estão ligadas a grupos ou não. É um raio-x primeiro, assim, sabe? É um É assim, começo, bem... né? Exatamente, é um primeiro começo de uma cartografia ou do que quer que seja É como para se a começa, gente, né? exatamente, Como se para a começa. gente olhar, entender quem somos e pensar o que podemos fazer a partir de então, tanto com esses dados quanto para levantar outros e aprofundar isso. Assim, acho que de novo, aquilo que eu estava falando antes, é meu papel pensar esse amanhã para os que virão. Então, eu acho que esse formulário é pensar esse amanhã também, entende? Assim, eu estou olhando para um raio-x e dizer como eu. Porque eu sei que a minha formação
nesse lugar de um teatro negro, ela vem de uma prática. Eu não aprendo isso na universidade. Então, como eu olho para isso? Claro. Como eu sistematizo isso? Como Uhum. eu partilho isso? Acho que é fundamental a gente estar aqui agora, né, debatendo, discutindo, trocando, porque talvez várias pessoas tenham feito a seu modo, sem Uhum. um espelhamento, sem uma referência, sem saber, sabe? Então, quando a gente está aqui agora falando, quando o estudo do teatro negro está acontecendo, de alguma forma a gente está criando algum ponto de referência no sentido não de ser o ideal, mas no sentido de referência para dialogar. É um lugar de interlocução. Exatamente, É um espaço de interlocução exatamente. antes de qualquer coisa, né? Não tem nenhuma pretensão de ser referência de nada, mas é um espaço. É um espaço que está aberto, É, se propõe a isso, né? e que Muito precisamos embora, cada vez mais ter esse espaço, muito porque embora, senão a gente seca, né? muito embora, eu vou falar agora da perspectiva de aluna do estudos em teatro negro, eu acho que é de altíssima referência, né? Tanto no que diz respeito à qualidade do primeiro módulo das pessoas que estiveram ali compartilhando as pesquisas, quanto agora pensar o espetáculo. Então, tem dois pensamentos aí que se equilibram que são muito interessantes, que é uma perspectiva da pesquisa, o que tem se pesquisado, e aí eu lembro, eu pessoalmente me surpreendendo em ver assim, tal pessoa pesquisa há 30 anos na universidade tal, eu falo 30 anos. Como nós não lemos essa pessoa ainda, entende? Como essa bibliografia Como? nossos estudos, como nós também somos colonizados, mesmo fazendo nossas... A gente tem sempre o que melhorar, né? Porque é sempre muito colonizado. Uhum. A bibliografia fala homens brancos europeus. Temos bastante aqui, né? E aí, reconhecer essas mulheres, eu lembro que o primeiro módulo foi mulheres, né? Foi. Pesquisadoras brasileiras, Muitas. vinculadas a universidades e fazendo trabalhos e pesquisas incríveis, altíssimo nível, né? Estamos falando de coisas muito contemporâneas. E agora esse olhar sobre o espetáculo é bárbaro, porque reconhecer aí toda a cadeia produtiva de uma obra, né? Quantas mãos, quantas mentes são necessárias para você criar um único trabalho, um único espetáculo, legitimar, dar voz, eu acho isso muito simbólico, dar voz para essas pessoas, Uhum. pessoas falarem, né? E aí eu fiquei muito comovida na primeira aula do módulo 2, em que as atuantes e os atuantes do Pele Negra falaram sobre os seus processos pessoais, né? A Sim. sua transformação pessoal durante o processo de criação, da cura que isso significou, uma cura espiritual, de se reconhecer como uma mulher negra, um homem negro, se colocar no mundo e assumir um discurso político. Eu não me lembro o nome de todas as pessoas, mas eu lembro de um deles dizendo que a avó falava, né? Isso aqui tá virando uma cobra criada. Eu achei isso É... Foi exatamente isso, Iago. criada, né? Alguém que está ali com a coluna muito ereta, o pé muito fixado nessa terra, tem clareza do seu papel, tem clareza da sua missão, da sua função social e da responsabilidade do seu discurso. Então, assim, cada palavra que você fala está sendo observada, não tenha dúvida. Tanto para referenciar, quanto para ser questionado. Então, assim, é preciso estar Sim. consciente. É preciso estar politicamente, socialmente, historicamente consciente, né? Porque o que a gente está fazendo aqui, primeiro, é uma grande desconstrução e é também uma construção. A gente não precisa ser cartesiano, a gente não pensa dessa maneira, a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente destrói aquilo que a gente não quer mais, e ao mesmo tempo a gente constrói, a gente avança, a gente mostra perspectivas, possibilidades de estar aqui criando, produzindo, e de um outro modo de conviver. Isso tudo que você está relatando, né? Esse modo de lidar com o público, a maneira como vocês organizaram a audição, a maneira como vocês pensam, vocês curam os módulos dos estudos, é isso, é uma maneira de conviver, é outro modo de viver. Né? A gente está falando de modos de produção, mas aqui a gente pode ser bem filosófico, existencial, no sentido de que assim, esse é um outro modo de viver, em que o humano é priorizado. Antes de eu ver o ator, antes de eu ver a diretora, eu estou vendo uma pessoa. É uma Uhum. pessoa que está diante de mim. E da mesma maneira a relação com o público, e da mesma maneira a relação com os financiadores. São pessoas. Eu posso estar falando lá com uma instituição X, quem está falando comigo é uma pessoa. Eu quero falar com essa pessoa. E se ela for racista comigo, eu vou dizer isso para ela dessa maneira, entende? Protocolar que você estava dizendo aqui, que é exemplar, que é isso, olha, não entendi o que você está querendo dizer. Né? Tem que devolver esse constrangimento. Então, tudo isso é porque a gente está ao mesmo tempo destruindo e construindo, destruindo e construindo. Isso é bárbaro. Isso é bárbaro. E Isso eu é acho que
A gente aprendeu muito com Fanon, sem dúvida, né? Quando ele questiona essa estrutura aí toda que está aí hierarquizada na branquitude. Então, quando a gente olha para ele e entende que a gente precisaria dialogar com sua obra, a gente entendeu que esse diálogo para com a sua obra era um diálogo conosco, com a nossa individualidade, com a nossa subjetividade, com a nossa ancestralidade. Por isso que quando eu trago assim, que a gente vai fazer uma temporada, a gente pergunta, como é que vocês estão? Porque a gente quer saber como essas pessoas estão equilibradas psicologicamente, humanamente, afetivamente, sabe? Porque tudo nos atravessa, sabe? E assim, o racismo, ele tá em todos os lugares. Eu tô falando de uma cidade que é Salvador, que é a Roma Negra no Brasil, e que tem índices de racismo imensos, sabe? Assim, todos os meus amigos, eu falo de todos os meus amigos, todos, os que são pretos, os que são inclusive mais retintos, todos falam que já foram seguidos no mercado, que já foram que já foram destratados em banco, que não são bem servidos em restaurantes, que não são bem atendidos em lojas, que não são escutados em lugares de formação. É isso mesmo. Isso é racismo, isso é estrutural. Eu não tenho como pensar uma produção sem pensar nos indivíduos. Porque se a gente estivesse olhando, se a gente estivesse se fortalecendo, a gente vai conseguir construir um discurso que seja fortalecido e que ecoe aquilo que são também nossas questões. Eu não estou traduzindo, transpondo uma questão longe, distante e fictícia apenas. Eu estou trazendo um ponto de vista que ele me traduz de algum modo no meu posicionamento na realidade, no meu aqui e agora. E aí eu, produção, eu cenotécnico, eu cenógrafo, eu iluminador, eu camareira, que seja, eu gestor público do espaço que está recebendo, eu empreendedor de não sei da onde, eu diretor, eu reitor, eu preciso dar uma olhada, eu preciso cuidar disso, assim. Acho que a grande questão que a gente tenta fazer é levar os debates cada vez mais no sentido de como transformar, de novo, uma vez que a gente se olha e se coloca como meio, a gente está no meio de algo. Então a gente está entre, né, está nesse lugar que acho que é o lugar da produção. A gente está na encruzilhada, melhor ainda. Acho que não é nem meio, nem entre, nem nada. Vamos trazer Leda Maria Martins, grande pesquisadora, mulher preta. A gente está na encruzilhada, sabe? Então é aí que a gente precisa olhar, é para isso que a gente precisa olhar para poder entender como é que a gente caminha. E aí, de novo, como eu falei, estou aqui abrindo o caminho, fazendo quase Exu, então o Exu está encruzilhada. Vamos partir sobre essa perspectiva, porque acho que as encruzilhadas, elas alicerçam o trabalho de uma produção cultural negra. É impossível a gente pensar uma produção cultural negra sem olhar para essas muitas encruzilhadas que a gente enfrenta em todas as instâncias, sabe? Não é fácil e a gente precisa olhar para poder validar o que fazemos, porque é para quem vem depois, é para o público. Sabe? Quando você fala, inclusive, assim, eu estou vendo aqui o público de São Paulo há 10 anos, numa mudança. Quando a gente chega aí e olha, e encontra, a gente fala, poxa! E aí a gente começa a saber, a partir da nossa presença, do movimento que tem rolado em São Paulo, do movimento que tem rolado no Rio, que é aí perto, que demora de chegar aqui pra gente. Mas desse movimento que tem, que é de um empretecimento dessas plateias, de um empretecimento desses palcos. Sabe? Então, assim, acho que tem aí uma... dessa ocupação desses espaços, dessa afirmação de fala. Então, enfim, são várias coisas que a gente, de algum modo, não está distante, a gente está junto e quer estar mais junto ainda. Pronto. Luiz, eu fico aqui até amanhã falando com você. Ai, eu! Delícia! Né? Eu ficaria aqui, olha, muito tempo. Mas a gente está chegando em 2 horas de conversa. Eu quero avisar todo mundo que chegou aqui agora que esse Café com Produtores vai ficar disponível 24 horas no feed da Sim Cultura, aqui no Instagram, e que depois a gente vai colocá-lo no YouTube, no canal do YouTube da Sim. Então, quem não conseguir assistir inteiramente aqui no feed até amanhã, em 24 horas, pode, a partir de sexta-feira, ver todo o conteúdo que eu indico. A gente teve uma aula. Se
sobre modos de produção, não somente de pele negra, máscaras brancas, mas como um modo de existir, um modo de olhar a cena, de pensar a produção, as relações humanas, né, a relação com o público, o se colocar diante do mundo, enfim. Acho que foi assim, um presente, a gente tocou em temas muito mais, bem mais além, né? E não é à toa porque eu estou falando com você, né? Estou falando com alguém que é muito sensível, extremamente inteligente, absolutamente competente. Nós já trabalhamos juntos e Axé. digo sem nenhum medo de, né, parecer um paparico. É um paparico também, mas ele é pautado em evidências. É um dos produtores mais eficientes que eu tive a sorte de trabalhar, assim. As pessoas mais sérias, mais competentes que eu tive ao lado, assim, nos meus 15, 16 anos de trajetória. Então, querido, a gente está chegando aqui no final. Eu vou te deixar fazer as suas considerações finais para a gente não fechar sem você falar. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigada. Foi um grande prazer, tá? Um grande Eu prazer te agradeço, estar indo te alimentada, agradeço. Eu energizada. também. Tô aqui, ó, movido, querendo outras coisas, assim. Agradeço demais a você, agradeço a quem está aí acompanhando, assistindo, que a gente possa ter outros espaços de diálogo, que a gente possa escutar outras pessoas, encontrar outras referências na produção negra, no teatro negro, sabe? A gente precisa entender o que quer a mulher preta, o que quer o homem preto, né? Assim, o espetáculo Pele Negra fala disso. Acho que se a gente se debruçar sobre essas questões, a gente vai conseguir ser mais humano, mais sensível, mais eficiente, mais válido naquilo que a gente faz, né, no nosso trabalho. Então, é pensar não somente como um ofício, né, duro, preso, pontual, ou enfim, colonial, porque acaba sendo isso. Quando a gente pensa É sobre isso. isso, a gente acaba sendo colonizado. Mas não, como é que a gente desmonta isso enxergando as subjetividades de cada um que está incluído nessa cadeia, que somos nós todos, Somos né? nós. Público, produtores, artistas. Então fica aí, A gente para que a tem gente tome outros cafés. A gente tem menos de meio minuto. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui e fazer um tintim, um brinde. A gente segue o próximo Café com Produtores em setembro. Logo, logo a gente avisa. Obrigada, Luiz. Obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, sim. Tchau, gente.